tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Futebol interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai
vai começar, a galera toda a vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Muito boa noite em Brusque, em Campinas também. 19 horas mais 21 minutos. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você tá comigo. E é no Pig do Rádio que eu já vou agradecendo a sua audiência e a sua preferência. Já aqui comigo do meu lado, hoje nos comentários, o grande Vladimir Catarino. Na reportagem ele, o Pedro Lino, repórter preciso em cima de cada lance. Na mesa de áudio e vídeo, o grande Eduardo Rodrigues, conhecido como Bolacha. Direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e coordenação esportiva de Carlos Corsato. A jornada esportiva do futebol interior tem o apoio e o patrocínio das concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador e Placar ao Vivo Futebol Interior, trazendo também todos os jogos que acontecem simultaneamente neste jogão, porque daqui a pouquinho faltam 7 minutos para rolar a bola entre Brusque e Guarani. Guarani e Brusque é a quarta rodada da fase de mata-mata desta Série C. E sem mais delongas, vamos saber agora como vem os astros da partida, como vem a onzena titular do técnico Matheus Costa, como vem a onzena titular do técnico Bernardo Franco. Você vai saber agora com Pedro Lino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Brusque e vai a campo com camisa número 12, Dalberson no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Justin. Na zaga, 3, Rafael e 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, David Braz, 7, Kelvin e 8, Isaac. Também o 10, Diego Torres no meio. E na frente, 9, Bruno Santos e 11, Mirandinho. Repeteco do Bugre, Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, David Braz, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Bruno Santos e Mirandinha. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o Bugre vai no banco de reservas tem Andrei, JP Galvão, Alisson, Renan Castro, Cadi, Giovanni, Caio Melo, Gemerson, Ryuta Takahashi, Júnior Brandão e Gabriel Silva. Guarani começa a rodada na segunda posição no grupo C, 6 pontos em 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. O ataque marcou 3, a defesa sofreu 1, tem um saldo positivo de 2. Futebol interior. Sempre joga
O Brusque também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com camisa número 1, Matheus Nogueira no gol. Na lateral direita, 97, Matheus Pivô. Na zaga, 2, Everton Alemão. E 4, Jean Torres. Na lateral esquerda, 66, Alex Juan. No meio, 30, Jean Mangabeira. 50, Bernardo. E 9, Olávio. Na frente, 23, Gui Pira. 17, Clinton. E 27, Diego Matias. O repeteco do Bruscão, Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Everton Alemão, Jean Torres, Alex Juan, Jean Mangabeira, Bernardo, Olávio, Gui Pira, Clinton e Diego Matias. Caso o técnico Bernardo Franco queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do quadricolor tem André Luiz, Danielzinho, Roberto Rosa, Thiago Freitas, Ítalo, Ailton Santos, Maurício, Tomás, Johnny Lucas, Douglas e Robson Luiz. O Brusque ainda não somou ponto nessa segunda fase, Grupo C. Nenhum ponto em 3 jogos, 3 derrotas, todas elas por 1-0 ou 0-1. O ataque não marcou nenhum gol, a defesa sofreu 3, tem um saldo negativo de 3. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás, assistentes Leone Carvalho Rocha, também do Goiás, e Hugo Sábio Xavier, também do Goiás. Quarto árbitro, Leonardo Willis, do Mato Grosso. E no VAR, Daniel Vitor Costa Silva, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Aí então a ficha técnica do jogo, o Guarani que vem a campo com Dalberson, Lucas Gesten, Rafael, Alan Santos, David Braz, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha e Bruno Santos. A escalação não muda muito, né, Vladimir Catarino, do jogo anterior, quando o Guarani venceu por 1-0 a equipe do Brusque lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ele, técnico Matheus Costa, tem utilizado esse expediente, né, de atuar com 3 zagueiros quando joga fora de casa, por isso saca o Kelvin e coloca o Cauã Jesus e coloca o David Braz, e faz isso mais uma vez no jogo desta noite contra a equipe do Brusque. Mas mesmo estando com esta formação, é a mesma formação exatamente do jogo contra o Náutico, né? Vitória do Guarani por 2-0. Então não devemos esperar um Guarani retrancado, não, um Guarani fechado. Tendência é um time equilibrado, claro, que vai respeitar a condição do Brusque, tá jogando em casa, mas o Guarani tem tudo para conseguir mais um resultado positivo. Resultado positivo esse que deve ser uma vitória, que deixará o time muito perto do acesso também à Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel. Hoje temos a entrada aí do Isaac com a camisa número 8, o Isaac que é muito contestado com o torcedor bugrino, mas tem também o início de jogo com o David Braz. O que a presença do David Braz muda em relação ao jogo anterior? O que podemos esperar do David Braz no jogo de hoje, Vladimir? Um time mais equilibrado defensivamente, né? Um time que deverá ter aí, porque a tendência é uma pressão por parte do Brusque, o Brusque por jogar em casa. O time ainda não somou nenhum ponto e precisa de 3 vitórias nas 3 partidas que restam, então a tendência é termos um Brusque indo com tudo para cima, e por isso esse cuidado, né, do técnico Matheus Costa com a entrada do David Braz. Então essa escalação com 3 zagueiros não é uma escalação retranqueira, mas uma escalação precavida, até porque a tendência é que o Brusque seja um time bastante efetivo no campo de ataque. Conosco, Rádio Valinhos FM 97.9 e Rádio Frequência Executiva estão retransmitindo os Sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. E o Placar ao Vivo Futebol Interior vai trazendo todas as informações dos jogos que acontecem simultaneamente ao jogo de Brusque e Guarani. Hoje tem Série A, tem Série B, tem também Série D. Todos os jogos você vai acompanhar aqui no comando do Vladimir Catarino, que tem de jogo para hoje, meu caro Vladimir. A bola já tá rolando, né? Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude, intervalo de jogo em Caxias do Sul. O Juventude vai perdendo para o Internacional 1-0. Intervalo de jogo no Rio de Janeiro, o Vasco vai ganhando do Cruzeiro pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Fortaleza ganhou do Sport Recife pelo placar de 1-0. Pela Série... pela Copa Paulista
Estamos com o segundo tempo rolando lá em Piracicaba, hein? É a fase semifinal. O 15 de Piracicaba vai ganhando do Comercial pelo placar de 1-0, resultado que vai classificando o 15 para a grande decisão da Copa Paulista, porque na partida de ida empatou com o Comercial pelo placar de 1-1, jogando no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem rodada começando agora no período da noite, né? Não tivemos jogos à tarde, a bola rola agora por esta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que é exatamente a 29ª. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, um jogo único de hoje será Atlético Paranaense e Operário. Amanhã vão jogar Criciúma e Paysandu, Novo Horizontino e Vila Nova, Remo e CRB, também Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária, Cuiabá e Atlético. Na segunda-feira teremos América, Mineiro e Volta Redonda, Avaí e Coritiba, Amazonas e Chapecoense. A rodada será concluída na terça-feira, quando o Goiás encara o Atlético Goianiense, o clássico goiano, lá no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha. Tá certo, a bola já está no centro do gramado do estádio Augusto Bauer, em Brusque, em Santa Catarina, para rolar a bola entre Guarani e também a equipe do Brusque. Autoriza! Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, vamos para as emoções do primeiro tempo. Frank. Saída de bola pertence à equipe do Brusque, trabalhando essa bola pelo lado direito, e quem chegava para ele pela aproximação era o DG. Arremesso lateral de jogo já para a equipe do Brusque, é pelo lado direito. Quem vai fazer a reposição é o camisa número 7, o Kelvin. Faz o arremesso por campo defensivo, chega a equipe do Brusque pelo lado direito, avança pelo lado da defensiva ainda a equipe do Brusque. Essa bola vem sobrando no campo de ataque da equipe do Guarani, vai Diego Torres pro mata-mata pelo lado direito em profundidade, chega na dividida, quem chega por lá é o Clinton, chega no carrinho, Diego Torres, está parado o jogo, é falta marcada, é a primeira falta em favor da equipe do Brusque, ô Pedro Lino. Primeira falta pro Brusque, jogada do camisa número 17, Clinton, falta do Diego Torres, é falta perigosa pro Brusque, 1 minuto do primeiro tempo, segue 0-0 na Arena do Bruscão. Bora dar ali pra não tomar ali. Primeiro minuto do jogo é a primeira falta da equipe do Brusque. O Guarani parece que não tá muito com sangue frio não, hein Pedro, hein, Vladimir? E tem que ser assim, né? Tem que ser assim, realmente. Tem que entrar ligado totalmente, porque é jogo importante, jogo que pode deixar o time mais perto do acesso. Vamos para a cobrança de falta, é pelo lado direito da equipe do Brusque. É chance de ataque, 2 homens na barreira, Diego Torres e tem também por ali o Emerson, protegendo o lado esquerdo da equipe do Brusque, da equipe do Guarani, o Dalberson. Vamos para a cobrança de falta, é a primeira em favor da equipe do Brusque pelo lado direito. Jogadores agrupados dentro da grande área, autorizou o árbitro com a perna canhota, jogou para dentro. Sobre o goleiro Dalberson e faz a defesa. Vai para a linha de fundo, é escanteio, o primeiro escanteio do jogo, Pedro Lino. Primeiro lance perigoso do Brusque na partida, camisa 17, Clinton cobrou, o Dalberson defendeu, é escanteio pro Brusque. 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Bora dar ali pra não tomar ali 2 minutos do primeiro tempo. É o primeiro escanteio em favor da equipe do Brusque. É lá pelo lado direito. Jogadores agrupados dentro da grande área. É chuveirada na área da meta do goleiro Dalberson. Vai ali, conversa o árbitro, já chama pra conversar ali o camisa número 97, o pivô que tá dentro da grande área. Vai autorizar o árbitro a primeira cobrança de escanteio. Vai Brusque, subiu o desvio, a bola vem sobrando na intermediária. É contra-ataque da equipe do Guarani. Chegou no carrinho, tá parado o jogo. Mirandinha recebeu uma teçadada aí, ô Pedro Lino. Mirandinha recebeu uma entrada dura ali do zagueiro do Brusque. Falta pro Guarani. Falta perigosa pro Guarani. Falta perigosa pro Guarani não, falta, tiro livre direto pro Guarani. 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali 3 minutos, é cobrança de falta em favor da equipe do Brusque, é do campo defensivo, fez a ligação pro campo de ataque, chegou à intermediária, tá recebendo por ali o camisa número 4, o Alan Santos, trabalha essa bola pela ponta direita, chegou no momento um carrinho por baixo, o jogo está parado, o que foi que houve, Pedro Lino? O jogo está parado, falta da equipe do Guarani em cima do Brusque, falta do Lucas Justin, 3 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Jogo parado no estádio
no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Cobrança de falta em reposição já feita pela equipe do Brusque, a equipe do Marreco. Trabalha essa bola no campo defensivo, sai jogando ali com o Jampou pelo lado esquerdo. Trabalha em profundidade, já avança para o campo ofensivo, chega na defensiva por ali a equipe do Guarani. A bola volta em domínio de novo da equipe mandante. Tá no campo defensivo de novo agora com o Olávio. Abre na ponta direita, chega com o DG, com a perna direita. Faz a ligação em profundidade, busca a ofensiva. Chegou nas costas ali do Clinton. Melhor para a equipe do Guarani, que tenta recuperar essa bola, mas ela ainda tá viva. Tá dentro da grande área, mas no momento o árbitro tá parando o jogo porque marcou mão na bola, um lance anterior, Pedro Lino. Mão na bola do camisa número 23 do Brusque, o Gui Pira, o principal jogador do Brusque. Tiro livre indireto pro Dalberson, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Augusto Bauer. Conosco, Rádio Valinhos FM 97.9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui a equipe do Brusque domina essa bola no campo de defesa. A equipe do Guarani não consegue avançar pelo lado direito. Quem chegava por lá agora era o Bruno Santos, mas o árbitro já parou a bola porque marcou falta de ataque em favor da equipe do Brusque. Bola já em jogo com o goleiro Matheus Nogueira. Ele abre essa bola no campo defensivo, chega ali nos pés agora do alemão. Marcação implacável dele, em cima dele o Bruno Santos. Vira essa bola pela ponta direita, jogam um pouco por dentro. Chega nos pés agora do DG. Avança a linha que divide o gramado, faz a profundidade no campo ofensivo. A tentativa era para o Kipira, mas a bola vai para a linha de fundo. Mas o árbitro tá parando o jogo, tá marcando a falta de ataque da equipe do Brusque com escanteio, Pedro Lino. Pelo jeito ali, o árbitro tá marcando escanteio. Os jogadores do Brusque comemoram, do Guarani fica bravo ali com o árbitro Jefferson Ferreira. Escanteio pro Brusque. 5 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E o Brusque chegando perigoso mais uma vez, Daniel. Vamos para o segundo escanteio do jogo, o segundo da equipe do Brusque. É pelo lado direito. Autorizou o árbitro, jogou na altura do segundo pau, subiu o desvio. De novo ele, o Dalberson tá batendo no lance. A bola vem sobrando na intermediária, tá nos pés agora de novo da equipe do Brusque. Trabalha essa bola por dentro. Chegou nos pés agora do Guipira. Abre na ponta direita, mas a bola foi forte demais, saiu para lateral. É arremesso em favor da equipe do Guarani. O caro Vladimir Catarino, gramado 100% sintético. Até quando? O quanto isso atrapalha no jogo de hoje? Olha, vai muito do hábito também, né? Eu particularmente não gosto do gramado sintético. Para mim a grama tem que ser natural. Mas o Guarani fez durante a semana treinamentos em Louveira, aqui no estado de São Paulo, e também lá em Santa Catarina, no centro de treinamento do Barra, e utilizou gramado sintético, exatamente para tentar se adaptar ao máximo possível, mas a vantagem é do Brusque, né? Porque está acostumado a jogar nesse gramado sintético, a bola rola com mais velocidade, tem todo um cuidado também com a pressão que é colocada para cima dos jogadores. É uma pequena vantagem, acho que para o Brusque, essa questão do gramado sintético. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali para não tomar ali 7 minutos da primeira etapa. A bola vem sobrando no campo defensivo com o Diego Torres. Devolução por dentro, jogada para dentro da grande área. Subiu o goleiro Matheus Nogueira para fazer a defesa. Já repõe a bola em jogo o arqueiro da equipe do Brusque. Trabalha essa bola pelo lado direito. Tentativa de ligação era para o Clinton. Chegou o Emerson e empurrando, jogando para o lado, conseguiu arremesso em favor da equipe do Guarani. A equipe do Bugre que vem com a segunda vitória seguida nessa fase do mata-mata. Vem conseguindo ali a segunda posição, tá coladinho com o líder do grupo C. Já a equipe do Brusque não conhece nenhuma vitória nessa segunda fase e também não vai ser hoje que vai conhecer. Posse de bola é da equipe mandante, trabalha essa bola no campo defensivo. Os caras chegam com essa bola, a marcação tem 3 em cima dele, consegue arrumar espaço. Bruno Santos vai pra cima, implacável, tentando roubar essa bola. Recua novamente, mas o árbitro parou o jogo, marcou falta. Falta em favor da equipe do Brusque. A terceira falta do Guarani no jogo. Vira essa bola pela ponta esquerda, joga na profundidade. Chega nos pés agora do Olávio. Ele tá próximo à linha que divide o gramado. Marcação da equipe do Guarani é implacável. Tá todo mundo no campo defensivo da equipe do Bugre. Essa bola volta pelo lado esquerdo da dividida. Chega na aproximação de novo a equipe do Guarani. Chega com o Jampou. Pelo lado esquerdo, joga na profundidade na intermediária. É a aproximação da equipe do Brusque, abre na ponta direita, a bola correu demais, vai para a linha lateral, arremesso em favor da equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim,
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. 8 minutos jogados da primeira etapa. Vem trabalhando de novo agora a equipe do Brusque, de novo pelo lado esquerdo. Joga por dentro com o Guipira. Profundidade, cruzamento para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça. A bola sobrou dentro da grande, é um perigo. Vem de novo a equipe do Marreco. A bola sobra por dentro, chegou o corte por baixo. Dalberson tentou fazer a defesa. Sobe de desvio de cabeça agora a equipe do Guarani. A bola volta de novo na equipe do Brusque. Trabalha essa bola pelo lado direito. Não deixa essa bola cair. Vem de novo com o pivô. Trabalhando essa bola pelo lado direito. O árbitro marca arremesso lateral em favor da equipe mandante. Arremesso lateral já cobrado, muito na pressa, disse o árbitro do jogo. Mas chega com perigo de novo o Brusque aí, hein, Pedro Lino? Brusque chega com perigo, Brusque melhora nesses 9 minutos do primeiro tempo, tem lateral e a torcida bugrina marcando presença no Augusto Bauer, Daniel. Eles esgotaram os ingressos e foram de ônibus tudo pra Brusque, a caravana da torcida do Bugrão. Tá certo, é o torcedor bugrino acreditando e confiando nesse acesso para a Série B do ano que vem. Por aqui a bola saiu para a linha de fundo, é tiro de meta em favor da equipe do Bugrão. E aí, meu caro Vladimir Catarino, já vamos chegando aí por média ali de 8 minutos, 9 minutos, né? Quase 10 minutos do primeiro tempo. O Guarani tá sentindo a pressão do mandante, hein? Natural que isso aconteça, né? O Brusque não tem outra alternativa, somente a vitória mantém o Brusque vivo ainda nessa briga pelo acesso. Então não tem alternativa o time catarinense, não. Tem que partir pra cima. O Guarani vai se segurando e tenta dar umas escapadas aí no contra-ataque. E vem caindo o Bugre aqui pelo lado esquerdo. Chegou com o Emerson. Tentou fazer devolução por dentro. A equipe do Brusque já domina essa bola. Sai no chutão com a perna direita. Tenta buscar a ofensiva. Vem sobrando na intermediária. Já cai nos pés do Isaac. Abre pelo lado esquerdo em profundidade de novo pro Emerson. Com a perna canhota jogou pra dentro. Sai o goleiro Matheus Nogueira pra fazer a defesa. A bola sobrou por dentro de novo a equipe do Bugre. É ele quem domina, Alan Santos. Tá na linha aqui de vídeo gramado. Abre na ponta direita, faz a primeira movimentação. Chega de novo ali com o Rafael. Já joga um pouco mais à frente do lado direito com ele, o camisa 7, o Kelvin. Troca em profundidade pro Bruno Santos de novo pelo lado direito. Devolução na profundidade, vai rolar no cruzamento. Jogou pra dentro da grande área sobre o goleiro Matheus Nogueira pra fazer a defesa. Alô, torcedor bugrino, quadricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 11 minutos do primeiro tempo até aqui. Quarta rodada do mata-mata da Série C e no Augusto Bauer está assim. O Bugre 0, Guarani também 0, Pedro Lino. Mais cedo, Daniel, o Atlético de Madrid goleou o Real Madrid por 5-2 pelo Campeonato Espanhol. E agora, Copa Paulista, o 15 de Piracicaba vai vencendo o Comercial por 1-0 e o Vasco vai vencendo o Cruzeiro por 1-0 no Brasileirão. Valinhos FM 87.9. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Amarelou pra quem, Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 3, Rafael do Guarani. Tá aí então o primeiro cartão amarelo do jogo, a terceira falta do Guarani na partida. Rafael, camisa 3, foi o premiado de novo, né? O cara tem um faro pro cartão amarelo. Cobrança de falta para a equipe do Brusque, autorizou o árbitro, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio, a bola ainda tá viva, chega ali, afastando o perigo, o grande Bruno Santos. Essa bola vem sobrando no campo de ataque, vai Mirandinha no mano a mano, tenta roubar essa bola, chegou o corte por baixo do Jampu, não quis saber de brincadeira, jogou pra lateral e arremesso em favor da equipe do Bugrão. É pelo lado direito, tá no ataque a equipe do Bugre, Pedro Lino. Tá no ataque a equipe do Guarani tentando o gol da vitória, 12 minutos já. E Daniel, aqui no YouTube, o sempre presente Marcelo Borges. Boa noite, melhor equipe de transmissão, grande Pedro Lino, sempre aqui prestigiando vocês. Meio chateado com a minha Chapecoense. Um grande abraço pro Marcelo Borges, o maior torcedor da Chapecoense da região. Quem tá com a gente também é o Esportes na Executiva. Ponte e Guarani muito próximos da Série B. Um grande abraço o pessoal do Ceará e também de Pernambuco, da Esportes da Executiva e também do Portal Executivo, acompanhando a gente aqui do Portal Futebol Interior. E ele falou aqui, transmissão verdadeiro espetáculo, narração, comentários e reportagem. Valeu, é nóis, fica com a gente aqui. Guarani Brusque, direto pro Ceará. E vou falar pra vocês, eu amo o Ceará, viu? Tá aí então a galera, todo mundo doidinho pra ser convidado pra ir lá, né? Mas esse Pedro Lino é oferecido, rapaz.
Tá certo, quem viaja é ele, Brasil. Por aqui, 13 minutos jogados do primeiro tempo. É falta, na verdade é lateral para a equipe do Brusque. Na verdade marcou falta. O árbitro tá confuso no jogo de hoje, hein, Vladimir? Conhece o árbitro, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes? Eu conheço outro Jefferson Moraes de Goiás também, que é o cantor, né? O árbitro eu não conheço muito não, mas tem insistindo em marcar lances que são desnecessários até. Poderia deixar o jogo correr mais, mas é um critério que ele tem utilizado nesse começo de partida. Bora dar-lhe pra não tomar-lhe. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quem tá com a gente aqui também é o Osmar Dangar. Ele busca gol, Brusque no Brusque. E também o William Correia. Hoje somos todos Brusque. Pessoal da torcida Ponte Pretana, tudo acompanhando na live aqui, viu? Rapaz, aqui é todo Daniel. mundo. É todo mundo junto e misturado. Tem torcedor bugrino, tem torcedor quadricolor, tem também o secador, que, diga-se de passagem, quase morre da gorinha, hein, Pedro Lino? O Carlos Corsato quase que teve um ataque aqui, viu? Rapaz, o cara sofreu com falta de ar, arritmia. E esse jogo da Ponte Preta com o Náutico, os caras, viu, lançaram, como se diz, hein, Vladimir? Porque a Ponte conseguiu um empate no finalzinho, né? Aos 48 minutos aí. 49, né? A vitória do Náutico é complicando a Ponte, mas o empate deixa a Macaca muito perto do acesso. E Daniel, o pessoal tá acompanhando na live aqui porque a Ponte depende desse jogo também. Caso tenha uma vitória do Brusque, automaticamente a Ponte já garante o acesso para a Série B. Ele não vai não. 15 minutos jogados da primeira etapa. Vem a equipe do Bug trabalhando essa bola em profundidade pelo lado esquerdo de ataque. Trouxe por dentro Mirandinha. No meio de 3 ficou difícil. Aí quer jogar sozinho, Pedro Lino. Tentou sozinho ali o Mirandinha. O Mirandinha que é bom na jogada de bola parada também. Tem falta perigosa pro Guarani. 15 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Augusto Bauer. Essa aqui foi a 6ª falta do jogo, a 2ª da equipe do Brusque na partida. O pivô chegou pra cima do Mirandinha, não deu espaço, meu amigo. Mas é falta perigosa para a equipe do Bugre. É Bugrão na cobrança de falta. Quem sabe na bola parada pode sair esse gol aí, hein, Vladimir? É uma oportunidade, né? Quem sabe nesse lance agora, os zagueiros vão lá pra área pra tentar o cabeceio. Tem o Bruno Santos também, que é muito bom na bola aérea. Quem sabe agora o Guarani aproveita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos para a cobrança de falta em favor da equipe do Bugre. Quem vai para a cobrança, Pedro Lino? Tá lá Diego Torres na bola e também o camisa número 7, Kelvin. Vai o Kelvin com a direita, vai Diego Torres com a canhota. Tem 5 homens da barreira, dentro da meia-lua da grande área. Autorizou Diego Torres em cima da barreira. Ela volta de novo em domínio da equipe do Brusque, que já tenta sair jogando no contra-ataque, abrindo em profundidade pela intermediária. Tá na linha de ataque agora a equipe do Brusque, mas recupera Diego Torres para a equipe do Guarani. Chegou no chutão por ali, o Kelvin não quis saber de brincadeira, vai na explosão jogando para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Brusque. Agora, meu caro Vladimir, esse estádio aí, o Augusto Bauer, é bem diferente dos comuns, viu? Parece aquele campo que a gente joga pelada no final de semana, é muito parecido, né? Lembra a quadra Society, né? Que são dimensões maiores, inclusive foi reformado, né? O time do Brusque jogou bastante em outros estádios aí de Santa Catarina, um estádio totalmente reformulado aí para a disputa dessa Série C. E parece que a adversária cabe mais ou menos 1.000 pessoas. A torcida adversária, por isso que tá todo mundo junto ali. Ah, entendi. Mas esse estádio aí é Brusque, é do lado de BC, já desceu pra BC? Mas vai descer. Balneário Camboriú, Itajaí, é sempre naquela região ali. A cidade do velho lá. É, a cidade do velho da van. Do velho da van, exatamente. Chiquitinho. Ô, patrocínio aqui pra nós, hein? Se quiser, nós estamos aqui, hein, Pedro Lino? Manda. Bora dar ali para não tomar ali 18 minutos da primeira etapa, arremesso lateral para a equipe do Brusque. Joga essa bola no campo ofensivo, já sai recuperando a equipe do Guarani com Kelvin. Abre na ponta direita em velocidade agora com o Lucas Justin. Na linha aqui de vídeo gramado, já passa para o campo de ataque. Tem pressa a equipe visitante. Jogou para dentro da grande área, marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, tem que ter mais tranquilidade aí, hein, Pedro Lino? Tem que ter mais tranquilidade, o Guarani... marcando pressão nesse primeiro tempo, né, Daniel? E parece que a bola tá pegando fogo.
não fica no pé dos jogadores do Guarani. 18 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E tem Brusque no ataque, quase se complicou ali, hein? Chegou com Bruno Santos por dentro da grande área, nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. Essa bola ia sobrando ali nas frente do pé do artilheiro, meu amigo. Não dá pra dar essa bobeada não, viu, Brusque? Que já vem no contra-ataque, trabalhando essa bola por dentro. Chega nos pés agora do DG. Recupera a equipe do Brusque ali com o Alan Santos. Foi puxado, tá marcada a falta. É mais um amarelinho aí, Pedro Lino. Mais um amarelo agora pro jogador do Brusque. Foi amarelo pro camisa número 27, o Diego Matias. Aí então, camisa 27 é o DG. É isso? É o mesmo, né? É o mesmo. Eu peguei aqui na ficha aqui, tá Diego Matias, deve ser DG também. Tá aí então, camisa 27, não, o DG. Diego Matias é o 27. Segundo o cartão amarelo do jogo, primeiro da equipe do Brusque. É porque ele pegou a relação ali oficial, né? Ele é outro nível, né? Ele é outro nível. Ele é repórter das antigas, mano. Eu tô no grupo do Brusque no WhatsApp, eles mandaram com... Você respeita Pedro Lino, viu? Você vê essa carinha de novinho aí? Essa cara de bobo? 30 anos é só de profissão, hein, Pedro Lino? Quem dera. Ele só tem a cara e o jeito de andar de bobo, mas é muito, muito esperto. Só pra dizer, né, diga, Daniel, a matemática aí que disse o Pedro Lino, né? Se o Brusque ganhar, a Ponte Preta ela automaticamente consegue o acesso hoje, porque... como o Guarani e o Náutico se enfrentam, nessa circunstância, somente uma das equipes pode chegar aos mesmos 10 pontos que tem a Ponte Preta. Então, disse bem Pedro Lino, caso o único resultado que sobe a Ponte hoje é uma vitória do Brusque para cima do Guarani. Alô, torcedor, bugrino, quadricolor e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 20 minutos do primeiro tempo até aqui. Quarta rodada da fase mata-mata da Série C e no estádio Augusto Bal está assim. Brusque 0, Guarani também 0, Pedro Lino. Mais cedo, pelo primeiro jogo da final da Série D, o Barra venceu o Santa Cruz dentro do estádio do Santa Cruz e também o Fortaleza venceu o Sport por 1-0 pelo Brasileirão. E bola rolando, o Juventude acaba de empatar, o Juventude 1, Internacional 1 pelo Brasileirão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, amarelo. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Amarelou pra quem, Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 2, Lucas Justin do Guarani. Falta em cima do camisa 46 do Brusque. Não, 66, falta em cima do Alex Juan. O Lucas Justin, camisa 2 do Guarani, está amarelado. Aí então o terceiro cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do Guarani, Lucas Justin é o premiado. Vamos para a cobrança de falta aos 21 minutos da primeira etapa em favor da equipe do Brusque. Cruzamento para dentro da grande área, subiu o desvio do Kelvin. A bola volta de novo no campo de defesa, sai no chutão, não quis saber de brincadeira. De novo nos pés dele, Gui Pira, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, chega no mano a mano ali na aproximação, o Bruno Santos. Trabalha essa bola em profundidade pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área. Tentativa de ligação, chega o corte da zaga da equipe do Guarani. Domina por ali com a perna direita, o Rafael tentou fazer no chutão, jogou em cima do atacante da equipe do Brusque, mas a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Meu amigo, tome esse microfone em nome de Jesus. Daniel Farias. Diga, Pedro Lino. Eu tenho um trabalho pro Vladimir Catarino semana que vem. A gente que é o maior placar ao vivo completo do Brasil. Tem um trabalho pra você no sábado que vem. Qual o trabalho? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? Urawa Reds e Vissel Kobe. Viu o quê? Vissel Kobe, do Japão, campeonato japonês. Viu de quem? Vissel Kobe. Vissel Kobe, que isso? É Urawa Reds e Vissel Kobe. 5 horas da manhã, sábado? 5 horas da manhã Tô no sábado. escalado? Tá escalado. Fechou. Mas tem que acordar 2 horas da manhã. Mas por que esse jogo é 5? Então, aí é Carlos Corsato. Ah, tá bom. 2 horas da manhã pra ver o seu Kobe. A abertura da jornada é 2 horas da manhã. O Arthur Agênio vai ter que preparar o material do Vissel Kobe e do Urawa Red, então. Hein? Mandando um abraço aqui pro Esportes da Executiva, mandando um abraço aqui também pro José Maduro, pro Osmar Danger e também pro Wilson Osmar Corrêa. Dangar. Hã? Osmar Dangar. Ah, eu li Danger, rapaz, olha. Já tô chamando o cara de perigoso.
E um grande abraço aqui também pro Wilson Correia, tá todo mundo ligado. Aqui tá todo mundo, meu amigo. Torcedor bugrino, tem secador, tem torcedor também quadricolor, tá todo mundo junto, misturado together. 23 minutos jogados da primeira etapa, segue tudo igual 0-0. E aí, nos jogos que estão acontecendo, placar ao vivo, futebol interior, traz as informações pra gente. Diga lá, Pedro Lino. O 15 de Piracicaba vai vencendo o Comercial por 1-0. A primeira partida foi 1-0 lá em Ribeirão Preto. Foi 1-1. Então o 15 tá passando. Foi gol dos pênalti no último minuto, né? Tá certo. sabendo legal. Tá certo. O 15 de Piracicaba vai passando por enquanto. E tem gol do Vasco. Paulo Henrique, Vasco 2, Cruzeiro 0. Não, essa aí eu vou ter que repetir. Foi gol de quem? Paulo Henrique. Mas de que time? Do Vasco. Rapaz, não sei qual é mais raro, se é do Paulo Henrique ou do Vasco. Bora dar ali pra não tomar ali 24 minutos jogados aqui no estádio Augusto Bauer. Continua tudo igual 0-0. Vem trabalhando a equipe do Brusque, ligação pro campo de ataque. Chega dividida da zaga da equipe do Guarani. Trabalha essa bola por dentro, essa dividida no mata-mata por ali. Chega o Kelvin no chutão com a perna direita. Tenta fazer ligação pro campo de ataque. O Bruno Santos esqueceu a bola, se jogou no colo ali dos zagueiros, viu, Vladimir? Vem trabalhando de novo a equipe do Brusque. Joga na profundidade agora com o pivô. Quem vai em cima dele ali é o Isaac. O destemido, o rejeitado. O Isaac, camisa 8 da equipe do Guarani. Vem trabalhando agora com o Diego Torres. Tentativa de recuperar essa bola não foi muito boa. Trabalha de novo a equipe do Brusque com posse de bola no campo de ataque pelo lado esquerdo. Chega na aproximação por ali agora o Guipira. Na intermediária no carrinho. Tentativa de recuperação do Kelvin. A bola volta de novo em domínio pelo lado esquerdo. E a bola sai para lateral e arremesso em favor da equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem por aqui a equipe do Brusque, jogada por dentro. Chega a zaga do Guarani afastando o perigo. Ela volta de novo na intermediária no campo de ataque pelo lado direito agora com o pivô. Abre na ponta direita, nos pés agora do DG. Trouxe por dentro, recupera a equipe do Bugre. Sai jogando na dividida no campo de defesa. Diego Torres vem no chutão com a perna canhota, ligação pro campo de ataque. Bruno Santos tá esquecendo a bola e tá indo no corpo do zagueiro, meu amigo. Não tá nem aí, ele quer saber de derrubar o zagueiro da equipe do Brusque. A bola vem sobrando na intermediária, chegou por baixo de novo a equipe do Brusque. Dessa vez foi com o Olávio. A bola volta de novo no campo de ataque da equipe do Brusque, virando essa bola pelo lado esquerdo agora com o Bernardo. Joga na profundidade, chega nos pés agora do Mangabeira. Vem pro mano a mano, tem dois em cima dele. Lucas Justin trouxe por dentro, chegou o corte da zaga. Vem sobrando essa bola na intermediária no contra-ataque. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, mas o jogo está parado. Houve falta. O que foi que você viu, Pedro Lino? O árbitro lá tá conversando com o Bernardo Franco, técnico do Brusque. Falta pro Guarani, falta do camisa número... Na verdade, eu acho que foi mão na bola, Daniel. Falta mão na bola do Jean Torres, camisa número 4. E tava lá no lance também o camisa número 9 do Guarani, o Bruno Santos. Já tivemos 10 faltas no jogo de hoje, 5 para cada lado. Dessa vez favorável a equipe do Guarani. Lucas Justin faz a reposição de bola, recua para o campo defensivo com o Diego Torres na linha que divide o gramado, trouxe por dentro, valorização da posse de bola a equipe do Brusque, porque a equipe do adversário, a equipe mandante está toda no campo defensivo. A equipe do Guarani vai virando pela ponta direita, tentativa de ligação para o campo de ataque, chegou a interceptação da zaga da equipe do Brusque, trabalha essa bola por dentro, vem pro mano a mano, chega nos pés do Alan Santos, recuperando a posse de bola para a equipe do Bugre, sai jogando com o Diego Torres pela intermediária, chega nos pés agora do Emerson pelo lado de ataque, pelo lado esquerdo, passa a linha que divide o gramado, vira essa bola pela ponta direita na intermediária. A tentativa era para o Bruno Santos, chegou a zaga com perigo dali, mas tem corpo estirado no chão. O que foi que houve, Pedro Lino? Foi... Ah não, segue o jogo, Daniel, não foi nada. Não houve nada, meu amigo. Sentiu dor na costela ali, o árbitro disse que do pescoço para baixo é canela, meu amigo. Vem Diego Torres, trabalha essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, mas aí o Bugre vai fazer o que a gente chama ali, como é o termo que usa no futebol? Fair play. Fair play ali, joga para lateral, realmente não houve nada, viu? A gente vê aqui no repeteco da imagem que o Olávio só valorizou a situação aí, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, o Olávio só valorizou, quem tava na bola ali também era o 7 Kelvin do Guarani. O árbitro conversa com o Olávio, que está caído no gramado do Augusto Bauer. 28 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, pelo jeito vai chamar o carro maca, viu? 28 minutos no estádio Augusto Bauer, jogo parado momentaneamente. Realmente teve um... foi mais falta dele em cima do Kelvin do que do Kelvin em cima dele, viu? Mas
recebe aquela aguinha milagrosa, mas o que falar do jogo até aqui, Vladimir? O jogo é fraco, né? O jogo é ruim tecnicamente, graças muito também à capacidade técnica do time do Brusque, né? O Brusque tem mais posse de bola, busca as oportunidades, mas não tem conseguido levar perigo, não. Até se fez mais presente no campo de ataque no começo aí dessa primeira etapa, de uns 10 minutos para cá diminuiu também o ímpeto e o Guarani claramente está administrando, está segurando bem essa pressão, que nem é tão grande assim por parte do time do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Jogo parado no estádio Augusto Bauer, parece que tá tudo certo aí com o Olávio, hein, Pedro Lino? Tá tudo certo com o Olávio, o árbitro já pediu a bola. Segue o jogo, quem vai estar ali, o Diego Torres, Daniel. Tiro livre indireto, que a bola já voltou a rolar no estádio Augusto Bauer. Volta a rolar a bola no gramado do estádio Augusto Bauer. Posse de bola é da equipe do Guarani com Diego Torres. Toca essa bola pro Kelvin, de Kelvin para Diego Torres. Trabalha pelo lado esquerdo, trouxe por dentro de novo como opção o Kelvin. Vira essa bola no lado direito. Chega nos pés agora do Lucas Justin. Cruzamento para dentro da grande área. Sobe o desvio da zaga. Essa bola vem na intermediária. Ainda tá viva, de novo em devolução. Posse de bola da equipe do Guarani. Vira essa bola por dentro nos pés agora do Alan Santos, que está no círculo central. Joga pelo lado esquerdo com o Diego Torres. Levanta a cabeça, procura o companheiro de equipe desmarcado. A opção não foi outra senão a do Alan Santos, que já vira essa bola lá pelo lado direito. A tentativa para o Lucas Justin, mas a bola passa por cima de todo mundo e vai saindo para lateral. Mas o árbitro disse que tocou por último no zagueiro da equipe do Brusque. Então é arremesso favorável à equipe do Guarani. Tem pressa a equipe do Brugre. Lucas Justin lá pelo lado direito. É ele que vai fazer ali a cobrança de arremesso lateral. Provavelmente vai jogar dentro da grande área. Autorizou, jogou com toda a sua força. O desvio de cabeça foi da zaga. Ela vem sobrando na intermediária, vem pro mano a mano. Chegou nos pés do Kelvin, já domina com a perna direita. Abre ali pro camisa número 5, o David Braz, mas o jogo está parado, está marcada a falta. O que foi que você viu, Pedro Lino? Tá marcada a falta ali. O David Braz reclama bastante com o árbitro da partida. Falta do camisa número 66, Alex Juan. Falta perigosa pro Guarani. Quem vai cobrança é ele, sempre ele. O camisa número 7, Kelvin. 11ª falta no jogo. A 6ª da equipe do Brusque. É cobrança favorável para a equipe do Guarani aos 31 minutos da primeira etapa. Diga, Pedro Lino. Fala você aí, o Diego Torres vai cobrar, já eu complemento. Vamos para a cobrança de falta de novo. Ele, Diego Torres, com a perna canhota. Camisa número 10, tem a responsabilidade de jogar essa bola para dentro da meta do goleiro Matheus Nogueira. Jogadores estão agrupados dentro da grande área, próximo à meia-lua. O árbitro vai ali, chama o David Braz para conversar. Conversa muito ali o árbitro Jefferson Ferreira. Mas parece que tá tudo certo. Vamos para a cobrança de falta. Quem sabe agora nesse lance é o gol da equipe do Guarani. Autorizou o árbitro Diego Torres. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça e a lona! Gol! Guarani! É do Bugre, Bugrão! Rafael é o nome da fera! Na cobrança de falta do Diego Torres, com a perna canhota, jogou para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça e ele estava lá. Mas me parece que foi gol contra. Vamos daqui a pouco confirmar. Mas o fato é que enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 31 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Matheus Nogueira. Agora sim confirmado. Rafael abre o placar. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem 1. Pro desespero do Brusque da Ponte Preta, o Brusque tem 0, Pedro Lino. Belíssima cobrança de falta do Diego Torres. Ele jogou na cabeça do Rafael, que só escorou e a bola foi morrer no fundo do gol do goleiro Matheus Nogueira. O placar está aberto no Augusto Bauer. Agora Guarani 1, Brusque 0. E pelo jeito tá no VAR, hein, ô Daniel? É, meu amigo. Aí agora tem que respirar, viu?
O árbitro colocou a mão aqui no ouvido, já pediu sinalização. Tá ouvindo ali o VAR. Pode ser que tenha modificação, mas agora não. Confirmado o gol para a equipe do Brusque. Não muda nada. O que pode mudar é o cenário do jogo, hein, Vladimir? Porque agora o Brusque não tem, se já não tinha alternativa, a não ser buscar o ataque quando o jogo estava 0-0, agora com 0-1 tem que ir com tudo para cima. E aí vai dar espaços, né? Vai dar liberdade. O importantíssimo esse marcado pelo Guarani traz uma tranquilidade ainda maior, é manter o foco, manter a concentração para confirmar aí essa vitória no decorrer do jogo e ficar muito perto também do acesso. Alô, torcedor Ponte Pretano, hein? Se tu olhar bem aí no retrovisor, tu vai ver que tem gente que encostou na tabela aí, hein, Pedrolino? Guarani encostou na tabela, 9 pontos conquistados por enquanto. A Ponte Preta tá com 10, o Náutico com 4 e o Brusque com nenhum ponto conquistado, Daniel. Meu amigo, é o grupo C dessa segunda fase da Série C que tá pegando fogo. Cobrança de falta em favor da equipe do Brusque. É a vez agora da equipe do Marreco, é a vez dos caras chegarem com perigo. Vai autorizar o árbitro, quem vai pra cobrança por ali, me parece que é o DG. Com a perna direita, apenas um homem na barreira, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, a bola em data viva, chega por ali a zaga, sai jogando agora com o Bruno Santos pelo lado direito, é velocidade, chegou com Mirandinha, é contra-ataque fulminante da equipe do Bugre, trouxe por dentro, abre no lado esquerdo pro Isaac, o injustiçado, o criticado que é injustiçado e criticado muito justamente. Ô Pedrolino, não dá pra perder um lance desse, meu amigo. Não dá pra perder um lance desse, Daniel. A torcida critica bastante o Isaac, mas eu tava ouvindo nas rádios essa semana. A torcida tá gostando bastante da atuação do Isaac com a camisa do Guarani, viu? Mas é aquela situação, não pode elogiar, né, Vladimir? Não pode. Árbitro, goleiro e Isaac não pode elogiar antes da hora, né? O próprio técnico Matheus Costa elogiou bastante o Isaac, né, ao final do último jogo. Disse que ele é importante. Agora o árbitro tá dando uma olhada ali numa revisão, mas parece que tá tudo ok. A reclamação do Brusque é de toque de mão ali dentro da área. Agora o short desse árbitro aí, eu acho que foi na sessão infantil que ele comprou, hein, Vladimir? Aquele short lá, mamãe, eu quero ser, né? Tá ali, tá bem, é pernudo também, tem umas coxas grossas ali o árbitro, né? Olha, justifica rapaz, tava de olho na perna do juiz. Segue o jogo, viu, Daniel? Meu amigo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por vocês. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui vem Brusque atracando pelo lado esquerdo, chutão pra dentro da grande área, mas o Dalberson está batendo no lance. Mas o chute foi perigoso, parece que o Dalberson sentiu a perna esquerda aí, hein, Pedrolino? O Dalberson antes desse lance, o Dalberson já tava com a mão no joelho, Daniel. 36 minutos do primeiro tempo, o árbitro para a partida, o Dalberson reclama bastante, caído no gramado. Foi chute do camisa número 66, Alex Juan. O Brusque reclamou bastante ali, só que o Dalberson fez a defesa já caído. Pelo jeito veio o médico do Guarani aí, viu, Daniel? Jogo parado no estádio Augusto Bal e tem secador aí já reclamando do resultado no YouTube aqui dos canais FI, Pedrolino. Quem tá com a gente aqui também é o José Maduro. O Esportes na Executiva falou obrigado. Quem sabe Fortaleza e Guarani na B. Será que ele é torcedor do Ceará ou não? Garanto hospedagem, passagens por sua conta. Fernando Matos. Fernando. Tá arranjado já, tá, né? Tá arranjado já. Tem alguns parentes em Iguatu. Tá vendo, Vladimir? Quem não chora não mama, tá vendo? Tem alguns tudo parentes. Tudo caso pensado. Tem alguns parentes em Iguatu, que é próximo de Juazeiro do Norte. Quem tá com a gente aqui também é a Sandra Mara Teixeira Antunes, é Guarani, e o Wilson Correia. Resultado ruim para nós. Pra quem seria esse nós, hein, Daniel? Com certeza não é pro Guarani, meu amigo, que vai subindo na tabela. É o segundo colocado com 9 pontos, encostadinho ali com o líder, meu amigo. Olha aí na tela, encostadinho. Ponte Preta tem 10, Guarani tem 9, Náutico tem 4 e o Brusque com 0, com um saldo negativo de menos 4 gols, viu? Terminou aonde, Pedrolino? Terminou na Copa Paulista, Daniel. 15 de Piracicaba venceu o Comercial por 1-0. E como na primeira partida tinha empatado em 1-1 em Ribeirão Preto, então o 15 de Piracicaba é o primeiro finalista da Copa Paulista. Quem fez o gol foi o Luiz Gustavo aos 5 minutos do primeiro tempo. E amanhã teremos outra decisão. Primavera
e Grêmio Prudente jogam às 3 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli para decidir quem vai para a final contra o 15 de Piracicaba. Na primeira partida, o Grêmio Prudente venceu o Primavera por 1-0. Aí então, mas o Primavera tá fazendo uma boa campanha, viu? Primavera perdeu o primeiro jogo, mas fez uma boa campanha na Copa Paulista e ainda não tá morto não. Acredito muito que o Paulista vai para esse segundo jogo com sangue nos olhos, meu amigo. Tem também o Primavera, né? Primavera na verdade. O Paulista venceu, não foi isso? Não, o Paulista já... Quem foi que passou pra final mesmo? O 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba, né? 15 de Piracicaba, que sempre é figurinha carimbada aqui nas transmissões do futebol interior ali. Como é o nome da moça lá que faz a reportagem no Instagram do portal Futebol Interior? A Luísa Matias. A Luísa Matias. Ela sempre também trouxe muitas informações, faz um trabalho sensacional para você que quer curtir, saber de tudo que acontece com os times paulistas. Siga lá o Instagram também do canal Futebol Interior. Amarelou para quem, Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 11 do Guarani, o Mirandinha está amarelado. Tem Brusque no ataque. Tá aí então o quarto amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Guarani. Bora dali para não tomar ali 39 minutos. Guarani segue na vitória parcial no placar de 1-0. Gol do Rafael de desvio de cabeça. Vem trabalhando a equipe do Brusque, que trouxe essa bola por dentro. Arrisca de longe. Goleiro Dalberson tá batendo no lance. Faz uma linda defesa o arqueiro Bugrino aí, Pedro Lino. Bela defesa do goleiro Dalberson, sempre esperto. O jogador do Brusque chutou de fora da área. Belíssima defesa, 39 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Guarani no Augusto Bauer. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E o clima azedou aí com o Matheus Costa, Pedro Lino. Matheus Costa conversa com o árbitro ali, o árbitro dando uma bronca no técnico do Guarani. Deve estar falando poucas e boas ali pro técnico do Guarani, Daniel. Bateu 40 minutos agora, 1-0 pro Guarani, tem escanteio pro Brusque. Vamos para mais um escanteio no jogo, é o quarto escanteio, o terceiro escanteio do jogo, o terceiro da equipe do Brusque. Autorizou o árbitro, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça. Dalberson tentou pegar essa bola, não conseguiu. Ela ainda tá viva dentro da grande área, chegou no chutão ali com o DG. A bola explode na zaga da equipe do Guarani, que tenta sair jogando no contra-ataque, mas já volta em domínio em favor da equipe do Brusque. Lá no campo defensivo com o goleiro Matheus Nogueira. Alô, torcedor, Bugrino, quadricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 40 minutos do primeiro tempo até aqui. Quarta rodada do mata-mata na Série C e no Augusto Bauer está assim. O Guarani tem um, o Brusque não ataca com nenhum, Pedro Lino. Anota aí, Daniel, mais cedo pelo campeonato alemão. O Frankfurt venceu o Borussia Mönchengladbach por 6-4. 10 gols numa partida. Às 9 horas a bola rola no Brasileirão Atlético Mineiro e Mirassol. E na mais cedo, o Santa Cruz perdeu para o Barra no primeiro jogo da final da Série C. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Brusque pelo lado esquerdo. É tentativa em velocidade no campo ofensivo pelo lado canhoto. Vai chegando na profundidade, jogou para dentro da grande área, o desvio e a lona. Gol! É gol dos caras! Alex Juan dentro da grande área. A bola jogada pra dentro. A única opção foi ele. Com a perna canhota jogou pra dentro. E deixa tudo igual no estádio Augusto Bauer. E enquanto o barbante balançava, o cronômetro marcava 41 minutos da etapa inicial do jogo. Tudo igual no estádio Augusto Bauer. No placar, Futebol Interior tá lá, Guarani tem um, Brusque também tem um, Pedro Lino. É o famoso gol sem querer querendo, Daniel. Cruzamento do lateral do Brusque. Sobrou pro camisa número 66, Alex Juan. Ele chutou, o Dalberson não viu, a bola foi morrer no fundo das redes. A partida está empatada no Augusto Bauer. Agora Brusque 1, Guarani 1. Quem foi o autor do gol foi ele, Alex Juan. Vamos para a cobrança de falta agora em favor da equipe do Brusque. Jogaram água no chope do torcedor bugrino. Vamos para a cobrança de falta. Quem vai para ela é o Diego Torres.
Vai chuveirar na meta. Autorizou o árbitro, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça. A bola sobrou na intermediária, o Isaac bate de primeira, explode na zaga. Ela vem na intermediária com o Emerson de longe. Nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. Se o Isaac faz esse gol aí, ele se consagra, hein, Pedrolino? Se o Isaac faz esse gol, ele se consagra e coloca o Guarani na frente. Só que o goleiro do Brusque, o Matheus Nogueira, esperto, fez a defesa. Bola parada, aconteceu alguma coisa ali, viu, Daniel? Tem algum jogador caído, o árbitro... O jogador do Brusque ficou caído lá reclamando de um suposto pênalti, né? O jogo não tinha parado ainda, agora o árbitro parou o jogo para o atendimento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Agora, Pedrolino, o jogo está parado no estádio Augusto Bal e a pergunta que não quer calar é: você aprendeu a falar outros idiomas aonde? Duolingo, foi? Não, tem um influenciador, lógico que eu sei o nome do time, né? Uhum. Mas tem um influenciador nas redes sociais que ele brinca, ele fala que conhece os países por conta do futebol. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala que conhece os países por conta do futebol. E eu tô falando porque eu trabalhei de manhã na redação do Portal Futebol Interior e eu fiquei nesses placares cobrindo todos os jogos do Internacional, Daniel. Ih, rapaz, e aí o jogo vai voltar a rolar. Agora me dá uma sensação, o Vladimir Catarino, que esse árbitro tá querendo ser não só ele, né? Você disse que conheceu um artista com o mesmo cantor, nome Jefferson dele, Moraes. É o mesmo nome, é homônimo aí do árbitro. Jefferson Moraes, né? Oi, isso. nego! Oi, nego, exatamente. O Pedrolino conhece. Alô, né? Me tá parecendo que ele tá querendo ser o artista do jogo de hoje, hein? Isso é perigoso, né? O árbitro tem que ser um coadjuvante, quase que não aparecer. Mas esse lance aí acertou, né? O jogador do Brusque reclamou de pênalti. Não aconteceu, segue o jogo, tá tudo igual 1-1. E acrescentou quanto aí, Pedrolino? Mais 5. Vamos até 50 minutos nesse primeiro tempo. Bora dali pra não tomar ali por aqui posse de bola da equipe do Bugre. Tá no campo de defesa. Sai jogando com o Diego Torres com a perna canhota. Ligação pro campo de ataque. Melhor pra equipe do Bugre. Chega nos pés do Emerson. Devolução pro Isaac. Tem 2 em cima dele. Jogou da fogueira ali pro Emerson, meu amigo. Aí tem brincadeira. Em cima dele foi marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode, Pedrolino. Foi falta pro Guarani ali. Reclama bastante, camisa número 97 do Brusque. 97 é o Matheus Pivô. Falta pro Brusque, 46 minutos do primeiro tempo. Segue 1-1. Tudo empatado, por enquanto ninguém é de ninguém, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ao todo já tivemos 14 faltas nesse primeiro tempo. Foram 6 pelo Guarani e 8 pela equipe do Brusque. Bola já em jogo no campo de ataque pelo lado esquerdo, vem a equipe mandante. Cai nos pés agora do Guipira. Ele vem pro mano a mano em cima do Rafael que tá amarelado. Tem que ter cuidado aí o Rafael. Jogo está marcado, arremesso lateral, mas que suou frio agora o Rafael. É brincadeira, hein, Pedrolino? Lance do Guipira ali em cima do Rafael. O Guipira reclama bastante com a arbitragem. Até Guipira já é conhecido aqui do futebol de Campinas, o Daniel, nem Vladimir Catarino acreditou no que o Guipira estava fazendo nesse lance. E o Rafael não precisa ter muito cuidado, não. Só cercar. O Guipira, ele se perde sozinho. A natureza cuida. A gente já conhece o Guipira já de muitos carnavais. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A gente falava em falta e tem mais uma no jogo aí, Pedrolino. Tem mais uma falta ali, quem tá caído é o Mirandinha, camisa número 11 do Guarani. Falta nossa senhora, o tranco do camisa número 30 do Brusque, o Jean Mangabeira em cima do Mirandinha. Mirandinha caído, 47 minutos do primeiro tempo. 1-1 no Augusto Bal. Rapaz, o Jean Mangabeira e também o pivô, rapaz, são 2 muros de 3 metros de altura. Aí fica difícil, hein, Pedrolino? Fica difícil. Ô, Daniel, você fala Cipó de Mangabeira, Cipó de Goiabeira. Cipó de Goiabeira. Cipó de Mangabeira. Aí tem um pivô de Mangabeira agora. Bora dali pra não tomar ali 47 minutos, vamos até 50, disse o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Bola em jogo no campo defensivo em favor da equipe do Brusque, é eles quem domina essa bola. Com a perna da canhota, jogou em profundidade, chegou a zaga fazendo o corte. Aparece por ali como elemento surpresa o camisa número 5, David Braz. Mas essa bola volta em domínio de novo da equipe do Brusque pelo lado esquerdo. Vai arriscar de longe, pegou muito fraco na bola e vai saindo pra
linha de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 48 minutos, faltam 2 minutinhos para terminar. Meu caro Vladimir Catarino, sua análise desse primeiro tempo até aqui de Guarani 1, Brusque também 1. Parecia tranquilo pro Guarani, né? Esse gol achado pelo Brusque pode complicar. Segundo tempo, a tendência é um Brusque ainda mais pra cima em busca do gol da virada, Daniel. 48 minutos, quase 49, faltam 1 minuto para terminar a reta final do jogo. Daqui a pouquinho tem o nosso show do intervalo com análise e os comentários do grande Vladimir Catarino. Tem também o show de reportagem do Pedro Lino. Tudo o que você precisa saber do jogo, que até aqui o Brusque vai empatando em 1-1 contra a equipe do Guarani. E já vem a equipe mandante pelo lado direito com o DG. Vem pro mano a mano, em cima dele tem o Emerson. Trouxe por dentro com a perna canhota, jogou, tentou o desvio. A bola vem sobrando de novo na intermediária em favor da equipe do Brusque. Vai DG, arriscou de canhota. Um foguetaço que passou com perigo aí, Pedro Lino. Que chute do atacante do Brusque, foi o camisa número 27 do Brusque, o Diego Matias. Chutou, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Dalberson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Interage, participe, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações, que aí você fica por dentro de todos os jogos do Guarani e também da Ponte Preta, aqui nos canais FI. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Vai pro chutão ali o goleiro Dalberson. Joga a tentativa pro campo de ataque. Chegou na dividida no mano a mano e tem corpo estirado no chão aí, Pedro Lino. Mais uma falta do Brusque. Os jogadores do Guarani reclamam bastante. Tem um jogador do Guarani caído ali. Pelo jeito não é nada sério. Os jogadores conversam junto com a arbitragem. Foi falta do camisa número 9 do Brusque, o Olávio, em cima do camisa número 3, Rafael. Lembrando que o Rafael está amarelado, Daniel. Esse empate até aqui que vai dando um ponto para a equipe do Brusque e vai dando também uma vantagem para a equipe da Ponte Preta, que agora tem 3 pontos de vantagem para a equipe do Guarani. Hein, Vladimir Catarino? É importante demais, né? Claro que uma vitória será melhor ainda, mas o empate não é de se desconsiderar pelo Guarani, não. Reta final do jogo, os 50 minutos já foi embora, hein, Pedro Lino? 50 minutos já foi embora, o árbitro deu mais 1 minuto, então vamos até 51. E daqui a alguns segundos... Já termina, hein? Já termina esse 1 minuto aí, Daniel. Bora dar-lhe, pra não tomar ali. Arremesso lateral para o Brusque no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano ali o Mirandinha, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Diego Torres veio ajudar na marcação. Tentou recuperar para a equipe do Bugre, mas essa bola saiu de novo pra lateral, mas não dá tempo pra mais nada. Fim de papo no primeiro tempo. Guarani 1, Brusque também 1. E o show de reportagem é todo seu, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo, 1-1 no estádio Augusto Bauer. O Brusque vai empatando com o Guarani 1-1. O Guarani saiu na frente com o Rafael. O Brusque empatou num gol totalmente sem querer do Alex Juan. Jogadores reclamam bastante com a arbitragem. A arbitragem do Jefferson Ferreira de Moraes. Não é o Jeff Moraes, cantor, é Vladimir Catarino. Não é o Jefferson Moraes. Jogadores saindo. Pelo jeito não teremos entrevista agora no fim do primeiro tempo, Daniel. 1-1, ninguém é de ninguém. Vamos ver o que os dois times vão aprontar agora no segundo tempo. Lembrando que no banco de reservas do Brusque tem André Luiz, Danielzinho, Roberto Rosa, Thiago Freitas, Ítalo, Ailton Santos, Maurício, Tomás, Johnny Lucas, Douglas e Robson Luiz. No banco de reservas do Guarani, Andrei, JP Galvão, Alisson, Renan Castro, Cadi, Giovanni, Caio Melo, Gemerson, Ryuta Takahashi, Júnior Brandão e Gabriel Silva, Daniel. Tá certo aí o Pedro Lino dando um show de reportagem nesse primeiro tempo de Guarani 1, Brusque também 1. E aí vamos bater um bate-papo aqui, um passe de bola, 1-1, como se diz. Vladimir, um resultado que o Guarani até os 41 minutos do primeiro tempo tinha nas mãos uma vitória parcial num placar de 1-0, estava indo a 9, encostando no líder do grupo C, e aí, por uma bobeada, como disse o próprio Pedro Lino
no lance do gol. Foi um gol meio que sem querer, querendo, deixando agora tudo igual. E o que muda agora na cabeça do torcedor bugrino e também do torcedor quadricolor? São times que estão em situações completamente diferentes, né? Os números na classificação mostram isso e o rendimento dentro de campo também. Temos um Brusque que está aí desesperado, precisa muito da vitória, né? Um empate não basta, o empate elimina, né? Tira qualquer possibilidade de acesso para a equipe do Brusque, então o time precisa pelo menos, o único resultado é a vitória. Isso fez com que o Brusque fosse para cima, conseguisse aí algumas jogadas, principalmente ali na primeira parte desse primeiro tempo, criou algumas chances, depois o Guarani assentou de forma equilibrada. O esquema com 3 zagueiros montado pelo técnico Matheus Costa permite, né, esse equilíbrio defensivo, permite que o time se resguarde mesmo com uma pressão do adversário e conseguiu marcar o gol, né, com o gol marcado pelo Rafael aí de cabeça. Cruzamento foi do Diego Torres, um gol que realmente foi muito importante porque deu ainda mais tranquilidade ao Guarani, porque além de ter a condição de dominar o jogo na questão numérica, na questão tática, também tinha o domínio do placar com a vitória parcial, né? A partir dali se acreditava que o time do Brusque iria partir para cima, porque agora teria que marcar 2 gols e o Guarani poderia ter mais espaços até visando um contra-ataque. Mas aí, numa bola infortuita ali pelo setor esquerdo, um cruzamento meio que despretensioso e uma conclusão ali também do jogador do Juan, né, ali do Brusque, Alex Juan, a equipe do Brusque empatou o jogo, trazendo novamente o Brusque para a partida, né? Esse resultado recomeça o jogo praticamente da maneira que começou no empate. Então agora, no segundo tempo, a tendência sim é um Brusque mais ofensivo, um pouco mais ousado, porque precisa desse gol da vitória, enquanto o Guarani vai ter um espaço, uma liberdade para administrar esse resultado, esse 1 ponto conquistado, e até para buscar, quem sabe, no contra-ataque o segundo gol. A tendência é que a gente tenha um jogo bastante interessante aí no segundo tempo, Daniel. E as estatísticas do primeiro tempo foram as seguintes: foram 50% de posse de bola para ambas as equipes, total de chutes, e mesmo com essa posse de bola sendo muito dividida e o Guarani sendo mais objetivo, quem teve mais volume de jogo nesse primeiro tempo foi com certeza a equipe mandante, a equipe do Brusque, com um total de chutes de 10 em favores da equipe do Brusque contra 2 do Guarani. Chutes ao gol foram 5 pelo Brusque e apenas 1 do Guarani, e escanteios, tivemos 3 escanteios nesse primeiro tempo, e os únicos 3 escanteios foi favorável à equipe do Brusque. Então isso mostra que o jogo, por mais que equilibrado, o Guarani está sendo mais objetivo e o Brusque com muito mais volume de jogo, Vladimir. O Guarani, claramente, ele está jogando ciente daquilo que ele precisa em termos de classificação, né? É um time que não é desesperado, não tem que vencer a todo custo. Esse resultado de vitória a todo custo, quem tem que buscar é o Brusque. Então o Guarani administra muito bem, dá a bola, né? Permite que a equipe do Brusque fique com essa posse de bola, tenha mais posse de bola, isso é natural, né? Seria natural que isso fosse acontecer, mas se a gente contar nos dedos aqui, as chances de gol claras da equipe do Brusque se rarearam em 2 ou 3, talvez, sendo uma delas o gol marcado de empate. Então o Guarani está controlando bem o jogo, está levando bem esse resultado, né? Ou essa tranquilidade de ter um time que está acima na tabela de classificação, dependendo apenas de si para buscar o acesso, mas tem condições de vencer, né? O Guarani é mais time, tem mais qualidade técnica, o Brusque tem apenas lampejos aí de qualidade, mas o Guarani é um time superior tecnicamente, então o Guarani pode fazer prevalecer essa qualidade, esse melhor poderio, ou maior poderio técnico para buscar a vitória e sair com o resultado perfeito, né? Os 3 pontos hoje seriam perfeitos para o Guarani nessa briga pelo acesso. Vamos faturar, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia?
Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Repórter Vladimir Catarino. Intervalo de jogo lá no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Por enquanto vai dando empate. 1 para a equipe do Brusque, 1 para a equipe do Guarani, nesta que é a primeira rodada do segundo turno desta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Momentos decisivos, hein? Desta Série C, algumas definições importantes estão acontecendo. Times já estão se aproximando aí do acesso. A rodada começou com o jogo hoje, né? O outro jogo com transmissão aqui dos canais FI. Vitória da equipe, aliás, empate, né? Ponte Preta e Náutico empataram 1-1 há pouco no estádio Moisés Zucarelli. O Náutico fez o gol com Bruno Mezenga de pênalti e no finalzinho o Miguel empatou 1 para a Ponte, 1 para o Náutico. Com o intervalo no estádio Augusto Bauer para Brusque e Guarani, a situação desse grupo C nesse momento, né, somando aí, calculando um ponto tanto para o Brusque quanto para o Guarani, é a seguinte: Ponte em primeiro com 10, Guarani em segundo com 7, Náutico em terceiro com 4, Brusque em quarto com 1. O empate vai matematicamente eliminando o Brusque de qualquer possibilidade de acesso. Ainda teremos na próxima rodada Guarani e Náutico, Brusque e Ponte Preta, e na última rodada o derby Ponte Guarani,
e Náutico e Brusque. Guarani vai chegando a 7 pontos e vai dependendo apenas de si. Se o Guarani se mantiver esse empate entre Guarani e Brusque, na próxima rodada o Guarani joga por uma vitória, né? Uma vitória do Guarani para cima do Náutico no jogo do sábado que vem, aliado a esse ponto conquistado em Santa Catarina, já dá o acesso ao Guarani. Então esse resultado, esse um ponto conquistado, não é de todo ruim não para a equipe campineira. Ao Brusque não tem jeito, não tem alternativa, o time tem que buscar a vitória para se manter com chances de classificação. Pelo grupo B, as partidas acontecem amanhã, 4h30 da tarde no estádio 1º de Maio, vão jogar São Bernardo e Floresta. 7 da noite no estádio Centenário, tem Caxias e Londrina, são jogos de amanhã do grupo B, esse grupo que está extremamente equilibrado. Todas as equipes têm 3 pontos, porque tivemos só empates, né? As 6 partidas até aqui desse grupo B terminaram empatadas. Então, Londrina 3 pontos, São Bernardo 3 pontos, Caxias 3 pontos e Floresta também 3 pontos. A diferença é pelo número de gols marcados, porque, claro, o saldo de gols é igual para todo mundo, 0. Então, o Londrina marcou 3 gols, por isso está em primeiro. O São Bernardo marcou 2 gols, por isso está em segundo. Caxias em terceiro com um gol marcado. E o Floresta, sem nenhum gol, está na 4ª colocação. Essa situação de momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, tem bola rolando em abertura da 29ª rodada. Lá em Curitiba vai dando empate, 0 para o Atlético Paranaense, 0 para o Operário, nesse confronto paranaense aí abrindo a rodada. Teremos amanhã o líder Criciúma encarando o Paysandu. Amanhã também tem Novo Horizontino e Vila Nova. Amanhã jogam Remo e CRB, Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária, Cuiabá e Atlético. Na segunda-feira tem América Mineiro e Volta Redonda, Avaí jogando contra o Coritiba, Amazonas e Chapecoense. Na terça-feira fecham a rodada Goiás e Atlético Goianiense. Nesse momento, Criciúma lidera com 49, Goiás também 49, Coritiba em terceiro 47, Novo Horizontino em quarto 46. Esse é o G4 aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolou também pela Série A, hein? Começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos inclusive a vitória do Fortaleza. O Fortaleza ganhou em casa do Sport pelo placar de 1-0, confronto lá na parte de baixo da tabela. O jogo foi no Castelão e há pouco terminou em São Januário. O Vasco ganhou do Cruzeiro pelo placar de 2-0 e o Juventude no Alfredo Jaconi empatou com o Internacional pelo placar de 1-1. Ainda hoje tem Atlético Mineiro e Mirassol nesse sábado aí de 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu já vou devolvendo a bola para o narrador dos canais Futebol Interior para o segundo tempo de Brusque e Guarani. A emoção é com ele. Bolacha. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui na número 1 do Brasil. Já estamos com bola Futebol no centro Interior do gramado. A saída dessa vez vai pertencer à equipe do Guarani. Já teve modificação, entrou camisa 17 aí na equipe do Bugre, saiu o Isaac. Rapaz, de tanto ele ser cobrado, de tanto ele ser zoado, o Isaac saiu e entra o camisa 17, as modificações com ele, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel, saiu camisa número 8, Isaac, e entrou camisa número 17, Cauã Jesus. Então no Guarani saiu o Isaac e entrou camisa número 17, Cauã Jesus. Aí então, é Cauã ou é Cauí? Cauã, né? Cauã Jesus. Cauã Jesus com a camisa 17, a nova cara da equipe do Guarani. Já o Brusque não muda, né, Pedro Lino? Já o Brusque não muda, é o mesmo time da primeira etapa. Bola já no centro do gramado, o pontapé inicial vai ser com ele, o camisa 10, Diego Torres. Jogadores do Guarani já voltaram pro gramado, a equipe do Brusque agora sim está se recompondo, mas o árbitro foi ali conversar com o técnico Bernardo Franco da equipe do Brusque, hein, Vladimir Catarino? Não dá pra... Talvez porque no finalzinho do primeiro tempo teve uma... Vai tomar cartão, inclusive, o técnico, né? Teve um entreveiro ali, uma confusão, uma troca de discussões. E agora na volta, então, o árbitro tá dando cartão amarelo para o técnico do Brusque. Tá aí, então, o 5º cartão amarelo do jogo. E o segundo da equipe do Brusque. Bola no centro do gramado. Diego Torres saiu dali, vai deixar o pontapé inicial com Bruno Santos. O árbitro já olhou para o cronômetro no momento em que autoriza. Rola a bola para o segundo tempo. Daniel Faria.
O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da quarta rodada da fase mata-mata dessa terceirona. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Bola em jogo, sai jogando agora a equipe do Brusque pelo lado direito. A equipe do Guarani já recupera essa posse de bola, sai jogando pelo lado esquerdo. Trabalha, tentativa de sair jogando ali por dentro com o Mirandinha. Tinha 3 na marcação em cima dele. E a primeira falta do segundo tempo já rolando no estádio Augusto Bauer, Pedro Lino. Primeira falta da partida, falta pro Guarani. Nem 1 minuto da segunda etapa já tem falta, está empatado no estádio Augusto Bauer. Brusque 1. Guarani também 1, Daniel. É a 11ª falta que a equipe do Brusque faz no jogo. E a primeira do segundo tempo, não tinha nem 1 minuto que começou a segunda etapa. Cobrança de falta, vai Diego Torres com a perna canhota. Jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça da zaga. Ela vem caindo aqui pela lateral, vai na dividida por ali o alemão. Sai no chutão com a perna canhota, preferiu a lateral do que o escanteio. Arremesso lateral para a equipe do Brusque. O Brusque que vem com sangue novo, vem com Cauã Jesus no lugar do Isaac. Daqui a pouco o placar ao vivo, o Futebol Interior vai confirmar pra gente aonde tá tendo gol. É arremesso lateral agora para a equipe do Brusque. Jogou com toda a sua força na dividida no mano a mano. Chegou por ali o Isaac. Na verdade, quem chegava foi o Kelvin. Com a perna direita, jogou para a lateral. Tocou por último no camisa 66, o Alex Juan. É arremesso lateral agora para o Guarani. Quem sabe agora o segundo gol do Bugre, Pedro Lino? Quem sabe agora o segundo gol do Bugre. Já é cobrado o lateral do Lucas Justin. E agora tem escanteio pro Guarani. 2 minutos do segundo tempo, segue 1-1, quem vai pra cobrança é o Diego Torres. Vamos para mais um escanteio, dessa vez o primeiro, até que enfim da equipe do Bugre. Do que não teve no primeiro, já tá tendo o primeiro no segundo. Vamos para a cobrança de escanteio nos primeiros 2 minutos da segunda etapa. É lance perigoso, quem sabe o segundo gol da equipe do Bugre. Diego Torres vai para a cobrança com a perna canhota, joga na altura do segundo pau, nas mãos do goleiro Matheus Nogueira, que faz a defesa. Tem gol aonde, Pedro Lino? Tem gol em Curitiba, Gaston Benavides. O Atlético Paranaense abre o placar. Atlético Paranaense 1, Operário 0 e o Furacão chegando mais perto do G4 dessa Série B, Daniel. Aí então é o placar ao vivo, Futebol Interior retransmitindo e trazendo todas as informações também dos jogos que acontecem simultaneamente aqui a este da quarta rodada do mata-mata da terceirona. Arremesso lateral jogado para dentro da grande área, nas mãos do goleiro Dalberson. Fica tranquilo o arqueiro do Guarani para fazer a defesa e vai fazer a reposição do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali para não tomar ali, são os primeiros minutos da segunda etapa. O Brusque volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Vem trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito, agora com o pivô. Na marcação em cima dele tinha o Mirandinha. Chegou na dividida, apareceu ali como companheiro de equipe o Guipira. Pelo lado direito, chegou por baixo o carrinho da equipe do Bugre, jogando para lateral. Novo arremesso em favor da equipe do Brusque. 3 minutos da segunda etapa. Joga essa bola de novo pro campo defensivo, sai jogando agora com o Joe Pool. Na marcação em cima dele o Bruno Santos, não teve outra opção se não tocar pro seu companheiro, o alemão lá pelo lado direito. Avança a linha que divide o gramado, já tá no campo ofensivo a equipe do Brusque. A equipe do Guarani tá toda no campo de defesa, não tem ninguém na linha para o ataque. Essa bola volta de novo agora com o John Pool, vira essa bola pelo lado esquerdo, agora dessa vez pelo lado canhoto. Chega por dentro agora com o Alex Juan, tentativa, a marcação em cima dele, tem 2. Vem também o Cauã Jesus, agora se aproxima o Kelvin. Ele toca um pouco mais à frente, sai jogando com o Bernardo, abre na ponta direita com o alemão em profundidade, vai valorizando a posse de bola com o pivô, jogada em profundidade pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área, sai da Alberson e faz a defesa. A bola vem sobrando na intermediária, segue nos pés agora de novo da equipe do Brusque, chega nos pés agora sempre dele do Mangabeira, cruzamento para dentro da grande área, subiu desvio de cabeça, a bola ainda tá viva, mas chega da Alberson para fazer a defesa. O arqueiro tá salvando a equipe do Bugre aí, Pedro Lino. Mais uma vez o goleiro do Guarani salvando ali o lance perigoso do Brusque. Tem 2 jogadores do Guarani caídos, o Dalberson, goleiro, e também o camisa número 5, David Braz. Foi um lance ali em cima do... Na verdade foi o atacante do Brusque, o Olávio, tava na jogada, só que foi goleiro e zagueiro do Guarani. Foi o David Braz e o Dalberson, Daniel. Ali segue o jogo. O árbitro não deu nada, os 2 jogadores caídos. David Braz reclama bastante.
O Dalberson já tá levantando. 5 minutos do segundo tempo, segue 1-1. Vamos ver ali se precisa do médico pro David Braz, Daniel. Jogo parado no estádio Augusto Bauer para atendimento médico, tanto dos dois jogadores, tanto com o Lucas Jessen quanto também com o goleiro Dalberson. Hoje você acompanhou as emoções de Ponte Preta 1, Náutico 1, com narração de Marcelo Corsato, reportagem e apresentação de Carlos Corsato e os comentários do Frank Francisco. Aqui você sentiu a emoção, meu amigo. Um jogo dramático para a equipe da Ponte Preta que conseguiu o empate na reta final, 44 minutos, né, Pedro Lino? 49, meu amigo, já estava estourando os acréscimos, conseguiu o empate, uma vitória, um empate importantíssimo para a Ponte Preta no segmento aí dessa fase de mata-mata da terceirona. A bola voltou a rolar no estádio Augusto Bauer, vem com a equipe do Guarani pelo lado direito com Mirandinha, cruzamento para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo, vai se perdendo para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você que vai curtindo a nossa transmissão no YouTube, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Já vai deixando o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative também o sino de notificações, que dessa forma você não perde nenhum jogo da equipe do Guarani. Tudo isso você acompanha aqui nos canais FI. Por aqui a bola já em jogo, volta de novo em domínio da equipe do Brusque, na linha que divide o gramado com o Bruno Santos. Ele tá sozinho, tá no meio de 3, ficou difícil. Tentativa de jogar com o Mirandinha pelo lado canhoto, chegou no mano a mano, a bola já volta em domínio de novo para a equipe do Brusque. 6 minutos, quase 7 minutos da segunda etapa, o jogo tá eletrizante, o jogo tá com velocidade, vem de novo a equipe do Brusque, já no contra-ataque pelo lado canhoto, chega nos pés dele, o camisa 23, o Guipira, na marcação em cima dele tem 2, teve a opção agora com o Alex Juan, trouxe por dentro, jogada para intermediária, sai jogando a equipe do Bugre, tentativa de sair jogando com o Diego Torres, a bola volta de novo na dividida com o Lucas Justin, com a perna canhota pelo lado direito, já passa para o campo de ataque, não teve alternativa, senão voltar de novo o domínio para a equipe do Brusque, sai jogando de novo no contra-ataque, avança essa bola no campo ofensivo, ela corre demais, chega o corte da zaga fazendo o afastamento do perigo dali, chega nos pés agora do Kelvin pela intermediária, ele encontra o Diego Torres com a perna canhota, vira no campo de ataque, tentativa de ligação, a ofensiva a tentativa era para o Mirandinha, chegou o desvio de cabeça, a bola vai saindo para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugrão. 7 minutos, quase 8 da segunda etapa, segue tudo igual, Guarani 1, gol marcado pelo Rafael aos 31 minutos da primeira etapa, o Brusque empatou aos 41 com o Alex Juan. Tudo igual 1-1 no estádio Augusto Bauer. Vem trabalhando a equipe do Bugre pelo lado direito com o Lucas Dustin. Tentativa de cruzamento para dentro da grande área. Sai goleiro Matheus Nogueira e faz a defesa. O Bugre tá valorizando a posse de bola, estudando demais o adversário nesse segundo tempo, hein, Pedro Lino? Guarani estudando a equipe do Brusque. O Brusque também estudando a equipe do Guarani. Por enquanto, nenhuma chance perigosa de gol nessa segunda etapa. 1-1. Segue 8 minutos do segundo tempo, Daniel. Ao todo já tivemos 5 cartões amarelos, 3 para a equipe do Guarani. Lucas Justin, tem também o Mirandinha, que receberam o cartão amarelo. Teve mais um aqui que na minha conta tá faltando. É Rafael, Lucas Justin e Mirandinha, né? Mirandinha, Lucas Justin, Rafael pro Guarani. E pro Brusque, quem tá amarelado é o Diego Matias, o DG, e também o Bernardo Franco. Tá aí então 5 cartões amarelos no jogo, viu, Bolacha? 3 para a equipe do Guarani, 2 para a equipe do Brusque. Um foi para jogador e o outro foi para o técnico, Bernardo Franco. Por aqui vem Guarani no contra-ataque pelo lado direito com o Bruno Santos. Chega na dividida! Tá marcada a falta em cima do Jampul. O Bruno Santos vai à loucura, Pedro Lino! Bruno Santos deixou o braço ali para cima do Jampul, camisa número 4 do Brusque. O árbitro marcou a falta. 9 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Augusto Bauer. Bora dar ali pra não tomar ali, foi a 7ª falta da equipe do Guarani no jogo, que já vem no contra-ataque a equipe do Brusque, pelo lado direito com o pivô, tentou cruzamento, bateu em cima do Diego Torres, essa bola volta na intermediária, tentativa de ligação, bateu no Olavo e vai pra linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugrão. Tudo igual no estádio Augusto Bauer, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Tiro de meta para a equipe do Guarani, vai com o goleiro Dalberson. Hoje é dia, perna hein? canhota fez a ligação para o campo de ataque, mas foi forte demais, foi direto para a lateral e arremesso em favor da equipe do Brusque. Chamou, falou, Vladimir. Eu falei que hoje é dia, sabadão é dia de pizza do Dadá, né? Já pede logo aí, viu, Pedro Lino? Já, porque hoje é dia. Hoje tem, hein? Pizza saborosa lá da pizzaria do Dadá, com borda recheada, meu amigo. Impossível comer só 3 fatias, né? Porque 1 e 2 a gente já nem conta. Vem por aqui a equipe do Brusque. Pelo lado direito é lance de ataque. Tentativa de ligação para dentro da grande área. Chegou o desvio jogando para a linha de fundo. É mais um escanteio no jogo. O Marreco tá na esquina, Pedro Lino. Mais um escanteio na partida. Escanteio pro Brusque. Quem vai pra cobrança é o camisa número 27, o Diego Matias. Escanteio pro Brusque. 10 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no Augusto Bauer. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Vamos chegando aos 11 minutos do segundo tempo. É lance perigoso para a equipe do Brusque, que vem buscando o segundo gol. Autorizou o árbitro da altura do primeiro pau sob o desvio. Ninguém acompanhou, mas ela vem sobrando pelo lado canhoto em favor da equipe do Brusque. Chega nos pés agora do Guipira. Diego Torres vai pro mano a mano. Ele traz pela perna direita. Troca por dentro na profundidade. Alex Juan com a perna canhota. Jogou na meia-lua, subiu o desvio de cabeça. Ela vai saindo pra lateral. Não deixou escapar por ali o Olávio, tá com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, devolução por dentro, Rafael de cabeça afasta o perigo e chega nas mãos do goleiro Dalberson pra fazer a defesa. Alô, torcedor, bugrino, quadricolor e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Já jogados 11 minutos do segundo tempo até aqui, quarta rodada do mata-mata da Série C, e no Augusto Bauer está assim. O Brusque tem 1, Guarani também tem 1, Pedro Lino. Daniel, mais cedo pelo campeonato inglês, o Brentford venceu o Manchester United por 3-1. Quem tá rolando a bola agora, o Atlético Paranaense vai vencendo o Operário por 1-0. E mais tarde, às 9 horas, teremos Atlético Mineiro e Mirassol pelo Brasileirão da Série A. Valinhos FM 87.9. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você tá comigo aonde, bolacha? Na Futebol número 1 do Interior. Brasil. Vai ter troca-troca na equipe do Bugre, daqui a pouco modificação na equipe do Bugrão. E o Pedro Lino vai trazer as informações de quem entra e quem sai. 12 minutos jogados até aqui, meu caro Vladimir, o parâmetro do jogo. Olha, o Guarani tá melhor, né? O Guarani tá melhor, tem criado mais oportunidades, tem tido mais chances, inclusive. A equipe do Brusque esbarra na falta até de qualidade técnica e também na própria ansiedade, né? Por precisar tanto desse segundo gol, precisar tanto da vitória, acaba esbarrando também na ansiedade. O Guarani vai administrando legal a partida e vai conduzindo aí o caminho para um resultado importante. Se não conseguir vencer, o ideal é a vitória. Se não conseguir vencer, o empate não é de todo ruim não pro time do Guarani. Substituição. Trocou. No Guarani sai o David Braz, que estava machucado até pouco tempo atrás. Sai o David Braz, camisa número 5. E entra o camisa número 15, Giovani. Sai David Braz e entra Giovani no Guarani. Tá aí então a segunda mudança no jogo, a segunda da equipe do Guarani. Já saiu o Isaac e agora o David Braz, e entrou Cauã Jesus e agora o Giovani. São as modificações do técnico Matheus Costa, que daqui a pouco Vladimir Catarino vai comentar também sobre essas modificações. Vem a equipe do Guarani pelo lado canhoto, jogada para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, ela vem na intermediária, roubada de bola para a equipe do Guarani. Está jogando agora com o Rafael do campo defensivo, próximo ao círculo central, recuou bola um pouco mais atrás, pediram falta dentro do gramado do jogo, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, vem a equipe do Bugre, ele pegando na bola pela primeira vez nesse segundo tempo, Giovani acabou de entrar, vira essa bola pelo lado direito em profundidade, tentativa de ligação, buscava o Cauã Jesus, mas a bola foi forte demais, vai saindo para lateral, é arremesso em favor da equipe do Brusque, que já tem pressa, faz a ligação para o campo de ataque, a tentativa buscava por ali o camisa 23, o Guipira, chegou o arremesso por ali, desvio do Diego Torres jogando para lateral, novo arremesso em favor da equipe do Brusque, a equipe mandante, vem valorizando a posse de bola, joga essa bola recuada para o goleiro Matheus Nogueira, vai recomeçar lá atrás a equipe do Brusque. O Marreco vai virando essa bola pelo lado direito, ligação em profundidade, a bola está na linha que divide o gramado, vem pro mano a mano na dividida, recupera a equipe do Bugre, sai jogando, Diego Torres com a perna canhota, já encontrou Mirandinha pelo lado esquerdo, trouxe por dentro, o jogo está parado,
Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Falta pro Guarani, mais uma falta em cima do Mirandinha, falta perigosa. 15 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Augusto Bauer. No momento que o Atlético Paranaense amplia na Arena da Baixada. O gol está sendo revisado. Daqui a pouco trago mais informações, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Trocou aonde, Pedro Lino? Substituição no Brusque, saiu camisa 9 Olávio e entra o camisa número 20 do Brusque é o Douglas. Então sai no Brusque o Olávio, camisa número 9, e entra o camisa número 20 Douglas, e o gol do Atlético Paranaense foi anulado, Daniel. Tá aí então as informações com Pedro Lino. Por aqui, cobrança de falta para a equipe do Bugre. Jogada para dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola ainda tá viva. Sobra pelo lado direito no campo defensivo, sai no chutão agora por ali o Jampu. Com a perna na canhota, afasta o perigo dali. Ela vem sobrando de novo no campo de defesa. Dessa vez em domínio da equipe do Bugre. Muda então a equipe do Brusque. Essa é a terceira modificação do jogo, a primeira da equipe do Marreco. Bernardo Franco mandou entrar em campo o camisa 20, o Douglas, e tirou o camisa 9, o Olávio. É a primeira modificação da equipe do Brusque. Daqui a pouquinho o Vladimir Catarino vai comentar também essas modificações, essas movidas de peças aí dos técnicos de ambas as equipes. Por aqui a posse de bola segue em favor da equipe do Brusque. Abre pela ponta direita, na linha que divide o gramado. Posse de bola valorizada demais pela equipe do Brusque. Vai dominando, vai envolvendo o adversário. A bola está no círculo central, vem caindo nos pés agora do Douglas, fazendo essa primeira movimentação nesse segundo tempo. Abre na ponta direita, passa com o Alex Juan, vira do lado oposto, traz por dentro na profundidade. É um bom momento, tem dois na marcação, por ali por cima o Kelvin tenta roubar essa bola, não consegue. Ela vem pro mano a mano, cruzamento pra dentro da grande área, sobe o desvio e a bola vai saindo pra lateral. É arremesso em favor da equipe do Brusque. 16 minutos, quase 17. O Brusque tá querendo esse segundo gol a qualquer custo aí, Pedro Lino. O Brusque tá querendo o segundo gol, Daniel, porque com esse resultado o Brusque matematicamente vai sendo desclassificado da Série C. Portanto, a equipe de Santa Catarina tenta a vitória e o Guarani também tenta a vitória para ficar mais próximo ainda do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, Daniel. Bora dali para não tomar ali, arremesso lateral já feito, jogada para dentro da grande área, subiu o desvio, vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui a posse de bola vem com a equipe do Brusque no campo de defesa. Sai jogando na linha que divide o gramado, já liga pro campo de ataque. A tentativa era para o Guipira. Chegou na proteção por ali o Lucas Justin, deixa essa bola sair. É arremesso lateral em favor da equipe do Bugrão. 18 minutos do segundo tempo, segue tudo igual. Brusque 1, Guarani também 1. O técnico Bernardo Franco está à beira do gramado, pensativo, reflexivo, analisando demais a sua equipe, que trabalha no campo de direito. Agora a equipe do Guarani em profundidade, vem pro mano a mano, chegou por ali na dividida com o Cauã Jesus, foi mão no peito, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, a bola ainda tá viva, foi pro chão Bruno Santos, agora sim o jogo está parado. Com falta não pode, com falta não dá, Pedro Lino. Falta ali em cima do Bruno Santos, falta perigosa pro Guarani. Quem tá na bola ali é o Diego Torres, Daniel. 19 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no estádio Augusto Bauer. Agora o que chama a atenção, Vladimir, que ao todo o Brusque fez 13 faltas até aqui, apenas 2 cartões. O Guarani fez apenas 7 e já levou 3 cartões amarelos. É a intensidade das faltas, né? Quando fez as faltas, o Guarani normalmente para cortar contra-ataque. E aí o árbitro é obrigado a dar cartão amarelo, mas agora tem uma oportunidade, né? De bola parada, o Guarani, quem sabe, de buscar o seu segundo gol. Na marca dos 19 minutos jogados do segundo tempo, é falta perigosa em favor da equipe do Bugrão. Vai Diego Torres, com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, e o goleiro Marcelo Nogueira, mais alto que todo mundo, fez a defesa, não deu espaço pra ninguém, a bola já foi reposta em jogo. Vem no contra-ataque a equipe do Brusque pelo lado direito no mano a mano, chegou nos pés do Douglas, na dividida em cima dele, rapaz, implacável tá o Emerson, não dá espaço, melhor para a equipe do Bugre que tenta sair jogando, chegou de novo nos pés do pivô, cruzamento pra dentro
dentro da grande área, contra-ataque da equipe do Brusque. Essa bola vem sobrando na intermediária, no mano a mano, está parado o jogo. Mas o árbitro deu lance favorável à equipe do Brusque, que já vem pelo lado canhoto. Chega com o Guipira, invadiu a grande área, trouxe com a perna direita. Bate em cima da zaga do Guarani, a bola volta na intermediária. Mas o jogo está parado e o clima fechou, Pedro Lino. O clima fechou ali, quem tá caído ali é o camisa número... do Guarani, eu não consegui enxergar, mas tem um jogador do... Sangrando, hein? O jogador do Brusque tá sangrando ali, alega ter recebido uma cotovelada. A arbitragem vai pro vídeo, não foi nada. Não foi. Se foi nesse lance, foi um acidente de trabalho, foi um acidente de trabalho. O jogador do Brusque, o jogador do Guarani, nenhuma maldade. Tá aí então, jogo parado no estádio Augusto Bauer. Alô, torcedor bugrino, quadricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 20 minutos do segundo tempo até aqui. Quarta rodada do mata-mata da Série C e no estádio Augusto Bauer está assim. O Brusque tem um, Guarani também tem um, Vladimir Catarino. Na Série B, o Atlético Paranaense está ganhando do Operário 1-0. No Campeonato Acreano da Série B, Santa Cruz e Atlético Acreano estão empatando pelo placar de 1-1. Na terceira divisão do Chile, o Quinteiro Unido está perdendo para o Majeco Unido por 2-1. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Que foi que houve aí que eu não ouvi, Pedro Lino? O meu computador reiniciou sozinho aqui, Daniel, e Vladimir Catarino tomou o controle do placar ao vivo do Futebol Interior. Rapaz, tu sabe revólver da mão no macaco. Tu sabe aquele site que tu acessa com X? O X Esportes? É de lá que vem esse vírus, viu? Jogo parado aqui no estádio Augusto Bauer e aí... mudança, hein? Não vai dar aí Não vai dar mais. Acabou de entrar, viu? Já tá pedindo autorização ali, foi o sinal que foi feito pro banco. Acabou de entrar o Giovani, não tem nem 2 minutos no jogo, hein, Pedro Lino? Não tem nem 2 minutos de jogo, ele teve ali um... Rapaz, eu acho que ele caiu errado, viu? Então, ele teve um encontrão ali com o apoio, viu? Foi com o camisa número 50 do Brusque, Daniel, foi o Bernardo. Então, o Bernardo e o Giovani se chocaram ali no gramado, ficou pior pro camisa número 15 do Guarani, que está saindo e pelo jeito precisará de substituição. E o departamento médico já fez assim, ó. Troca aqui pra esse aqui não dá, meu amigo. Eu acredito que quando o técnico falou assim, olha, você vai entrar, ele mandou mensagem no WhatsApp pra esposa, no grupo da família, eu vou ter a oportunidade. Postou nos stories, né? Postou nos stories. Durou menos que um miojo, viu, Pedro Gino? Caiu mesmo. Então, Vladimir. É uma pena, né? A gente brinca, mas é uma pena, o jogador se prepara, jogo importante, né? O Giovani tá tentando aí recuperar a sua condição no time titular, acaba se machucando e obriga o Guarani. Como só tem mais uma última parada, então vai ter que fazer 2 mudanças aí de uma vez o técnico, o Matheus Costa. Rapaz, vamos aí, acabou queimando um cartucho à toa, né? Porque optou pelo Giovani, o Giovani vai ter que sair. E aí vem mudança por atacado. Daqui a pouco, Pedro Lino confirma pra gente quem entra e quem sai. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Guarani sai o camisa número 15, Giovani, machucado, e entra o camisa número 18, Caio Melo. E também sai o número 11, Mirandinha, amarelado, e entra o camisa número 21, Gabriel Silva. Então no Guarani saíram Giovani e Mirandinha, entraram Caio Melo e Gabriel Silva, Daniel. Aí então as modificações do técnico Matheus Costa, que tem apenas mais um cartucho para queimar, ou não, Pedro Lino? Não, né? Não, já foi tudo, né? Já foi tudo. Rapaz. Por isso que agora ele fez 2 substituições. Tá certo. E a equipe do Brusque mudou ou não? Não, segue tudo normal. Tá certo. Bora dali pra não tomar ali. Vem trabalhando a equipe do Brusque pelo lado esquerdo com o Alex Juan. Cruzamento pra dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça, vai pra linha de fundo. É mais um escanteio, dessa vez para a equipe do Brusque. O Marreco tá na esquina, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Brusque. 24 minutos do segundo tempo. Segue 1-1, tudo empatado no Augusto Bauer. Quem vai pra cobrança ali, Daniel, já confirmo pra você. Tá certo. Eu acho que é o Bernardo, viu? Bernardo vai pra cobrança.
pelo lado canhoto. Jogadores agrupados dentro da grande área, vai chuveirar na meta do goleiro Dalberson. Jogou curtinho por dentro, chegou a zaga face do perigo. A bola vem de novo para o Bernardo pelo lado esquerdo. Na verdade é o Guipira. E ali na dividida, mão no rosto. E o árbitro vai dar mais um amarelinho aí pra quem foi, ô meu caro Pedro Lino. Amarelado pro Bruno Santos. Ele teve uma dividida ali com o jogador do Brusque. Bruno Santos está amarelado na partida. Tá aí então o 4º cartão amarelo do Guarani, é o 6º cartão amarelo no jogo, o 4º da equipe do Bugre, e dessa vez foi a vez do artilheiro, hein, Vladimir? E tá nervoso o Bruno Santos, né? Já houve um lance também no começo aí do segundo tempo, onde ele reclamou bastante, acabou deixando o braço por ali. Tem que se acalmar, né? É um jogador importante, olha, teve até um braço ali na mão, né? Tem até a possibilidade da revisão, acho que não vai dar nada, mas tem que se acalmar o Bruno Santos. Outro cartão ali para alguém no banco de reservas, parece ser pro técnico Matheus Costa. E o Giovani foi pro auxiliar técnico. E o Giovani chorando bastante ali no banco, hein? Tá aí então mais um cartão amarelo, dessa vez pro auxiliar técnico, viu? Da equipe do Bugrão. Vamos para a cobrança de falta. 25 minutos desse segundo tempo. Falta perigosa em favor da equipe do Brusque. Guipira vai para a cobrança. 2 homens na barreira protegem o lado direito do goleiro Dalberson. Tem por ali o Diego Torres e tem também o camisa 17, o Cauã Jesus. Vai chuveirar na meta do goleiro Dalberson, vai vindo, drone na área, é lance perigoso em favor dos caras, mas o árbitro tá parando o jogo. Ô, estrela do espetáculo, sai da frente, Pedro Lino. Ele tá revisando o lance do Bruno Santos, né, onde escapou lá um braço do Bruno Santos no rosto lá do jogador do Brusque. Vou te falar não, esse árbitro pernudo, né, Coxudo, é diferente, coxudo. Começou aonde, Pedro Lino? Começou na Arena MRV. Atlético Mineiro 0, Mirassol também 0. E aí, meu amigo, o jogo tá parado. Será que vem um vermelho aí, ô Vladimir? É revisão de um toque do Bruno Santos, né? Um braço do Bruno Santos sobrou para cima do goleiro, pro jogador do Brusque, onde o árbitro acabou dando o cartão amarelo. Jogo parado no estádio Augusto Bauer. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O jogo está parado no estádio Augusto Bauer para VAR, revisão de falta, viu? Pelo jeito ele vai pro VAR, hein, Vladimir? Pode acontecer, ele quem está nos acompanhando, ali, né? do Bruno Santos receber um vermelho, ou Vladimir? O VAR só chama se for caso de vermelho, né? O VAR não chama se for caso apenas de cartão amarelo. Ele vai no VAR, hein? Tanto é que ele tá com cartão amarelo, já deu cartão amarelo, Já deu amarelo, então o VAR revisa, fala, olha, teve um lance ali que pode mudar a cor do cartão. Eu até não vi, ele vai no VAR. Eu até tive dúvida se foi dentro da área, porque se tivesse sido dentro da área... Cadê aqueles cartões aqui do Carlos Corsato? Putz, eu ganhei, eu esqueço. Eu fui num evento da Federação Paulista esses dias, eu ganhei um cartão amarelo e um vermelho. Na próxima transmissão eu vou trazer. Tem que trazer. Rapaz, os caras são bons, mas esse tipo de resenha aqui é só nós. Sabe quando estavam chamando a gente na transmissão? O trio de ferro. Tá mais pra enferrujar. Foi dentro da área, hein? Foi dentro da área. Então, rapaz, na verdade, nem é pra revisão de cartão. Pra revisão de pênalti, Isso, né? Revisão de pênalti, porque foi dentro da área ali, hein? Já diria... Olha o torcedor Ponte Pretano aí, Já diria o grande comunicador Raul Gil. Foi. Olha o braço dele ali. Foi, claramente. Dentro da área. Ele tá de brincadeira, né, Bruno Santos? A gente já vinha falando, o Bruno Santos tá excessivamente nervoso, né? Rapaz, aí conta quando tá no ar, o corpo conta quando tá no ar ou conta quando tá no chão? Não, conta onde ele toca no rosto do rapaz, né? Eles caem fora da área, mas aí já houve o toque no rosto, né? Não é fácil, até porque o ângulo, ele pode até enganar com relação a estar dentro ou fora da área, e a câmera não ajuda muito. Mas eu tive a impressão que a agressão aconteceu dentro da área. Quando ele cai pisando na linha, ó. Ele cai pisando na linha. Não, mas só que o lance foi dentro da área lá, ó. O lance foi dentro da área, só que ele cai fora da área já com a mão no rosto. O lance agora, ó. Olha lá, o lance é dentro, né? É dentro da área o lance. A sensação que eu tenho é que o Bruno Santos tenta revidar ali a chegada dele, né? Olha lá, ó. Ele vai no ombro dentro da área. Foi um encontrão dos dois, na verdade. Olha lá. O jogador do Brusque também foi no corpo do Bruno Santos. Mas o problema é o braço no rosto, né? Diga-se de passagem aqui, e fique bem claro isso, já há muito tempo, em lances anteriores, o Bruno Santos já não estava olhando mais pra bola. Lembra que eu até comentei aqui? Desde o começo do jogo, né? Ele foi direto no corpo do jogador do Brusque.
Bruno Santos está totalmente Tomou a desfocado decisão, no jogo hein? de hoje. Atenção. E aí tá todo mundo Todo esperando mundo em ali cima. o árbitro, coxudo, como diz o Vladimir. O árbitro não dá indício nenhum do que vai marcar. Suspense, Sinal do assinaliza e vai VAR. marcar, viu? Pênalti. Pênalti para a equipe do Brusque. Mas que pênalti infantil, hein? E vai expulsar o Bruno Santos, ó. Não vai Tá ter outro cancelado jeito, né? o amarelo, tá expulso. Olha o prejuízo pro time do Guarani. E aí o Diego Torres vai à loucura, meu amigo. Porque normalmente, em situações normais, quando o árbitro dá o pênalti, ele não dá o cartão amarelo. Porque seria uma dupla penalização. Mas nesse caso, o VAR entendeu que foi uma agressão. E foi realmente um soco na cara ali do jogador do Brusque, né? E dentro da área. Então, acaba dando o pênalti e expulsando o Bruno Santos. E olha só, né? O Guarani pode até tomar o segundo gol agora e perde o Bruno Santos para o jogo importantíssimo na próxima rodada contra o Náutico, né? Vai ficando crítica a situação do Guarani, que vinha até os 41 minutos do primeiro tempo com uma vitória maiúscula para cima do Brusque. Com pouco volume, é claro, mas muito mais objetivo. Leva o primeiro gol aos 41, o Bruno Santos numa falta infantil dentro da grande área, foi revidar ali o jogador, não aguentou a provocação e ali naquele relance, não sei nem se foi tão intencional, viu? Mas o fato é que ele levanta o braço. Quando você levanta o braço, é a intenção de machucar o oponente. E aí o detalhe que foi dentro da área. E um lance que estava perdido, né? Não ia acontecer mais nada Não ia no acontecer lance. A mais bola nada. já estava saindo, né, da área. Então, o Bruno Santos, ele realmente acaba perdendo a cabeça aí. E o Dentro ponto- da e o- área, agressão, pênalti e cartão vermelho. pra E o ele. ponto que prova que o Bruno Santos não está no seu mais absoluto e perfeito juízo é que ele, além da falta que ele faz ali, que foi foi muito nítida a agressão, ele ainda vai ali ficar discutindo com o árbitro sobre esse cartão vermelho, o que não vai mudar. Não vai, porque não tem revisão da E aí, revisão. além dele né? prejudicar o time com esse pênalti e deixando a equipe com um a menos, ele ainda faz com que esse tempo se prolongue ainda mais. Não vai mudar o fato. É tentar agora confiar ali no Dalberson para fazer essa defesa. O Dalberson, como diz o Pedro Lina e o craque Neto, é um baita de um goleiro, tem tudo para fazer essa defesa, só que essa postura aí prejudica o time muito nessa demora da cobrança de pênalti. E aí, meu amigo, secador já veio tudo aqui pra live, viu? Pessoal que já tinha ido tomar café, tava dormindo, tomando cerveja, veio todo mundo aqui pra live, hein, Pedro Lino? Veio todo mundo aqui pra live, Daniel. Quem vai pra cobrança é o camisa número 27. Não, mudou. O 27 é o Diego Tavares. Diego Matias, famoso DG, pra cobrança do pênalti do Brusque, Daniel. Vai DG para a cobrança. DG já está na marca da Cal. É DG contra Dalberson. Dalberson contra DG. Torcedor bugrino, torcedor quadricolor e o secador tá ligado aqui nesse lance. Vamos para a cobrança de pênalti, tá todo mundo fora da área. É ele, vai DG, bateu para a cobrança e a lona. Gol dos caras! Na marca dos 32 minutos do segundo tempo. Cobrança de pênalti em favor da equipe do Brusque. DG com a perna canhota, sangue frio, pegou embaixo, quase ela escapa, mas vai no fundo das redes do goleiro Dalberson, que nada pode fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava aos 32 minutos da segunda etapa. E agora, no super placar FI, tá assim, o Brusque tem 2, o Guarani ataca com 1, Pedro Lino. O DG bateu no meio com raiva, como manda o figurino. O goleiro Dalberson foi pro outro lado. O Brusque vira e sai agora o Diego Torres no Guarani. E entra o camisa número 19, o Júnior Brandão, Daniel. Júlio Brandão? Júnior Brandão. Júnior. Isso. Júnior Brandão. Júnior Brandão. Sabia que tinha mais um cartucho aí. E quem saiu? O Diego Torres, camisa número 10. Rapaz, aí é uma mudança geral. Tira Diego Torres, que é jogador fundamental na equipe do Guarani no jogo de hoje. Por conta da saída do Bruno Santos, aí vai ter que se recompor, né, Vladimir? E precisa agora de um nome lá na frente para tentar. Oi. Agora. Sim.
precisa de um homem lá no ataque, né? Porque agora tá perdendo o jogo, é um resultado muito ruim. Esse é resultado ruim porque recoloca o Náutico na briga, né? Fica apenas 2 pontos aí de diferença do Guarani pro Náutico e um confronto direto na próxima rodada. Então, é um péssimo resultado, né? Só é bom pro torcedor da Ponte, mas é um péssimo resultado pro Guarani. E não só isso, com esse resultado, com esse gol do Brusque, volta a reviver até o Brusque. O próprio Brusque, exatamente. Vai né? a 3 pontos, com mais 6 ainda na disputa. E diante das circunstâncias, né? Com a expulsão do Bruno Santos, tá com um jogador a menos. Então é um panorama totalmente desfavorável para o Guarani nesse momento. É, meu amigo, o que já estava difícil vai ficando impossível para a equipe do Guarani. É brincadeira, viu? O queijo e a faca na mão e o cara prefere cortar com o dedo. É brincadeira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Com esse resultado até aqui, a única coisa que pode me alegrar é a pizza do Dadá, viu, Pedolino? Pede aí, meu amigo. Já acabei de fazer o pedido da pizza do Dadá, hoje é noite de pizza. Qual foi o sabor que você escolheu? Sabor? É frango com requeijão e lombo com requeijão. Bordinha recheada? Opa, sempre. Opa, tá certo. É a única coisa que pode me alegrar nessa noite, viu? É a pizza do Dadá. 35 minutos jogados desse segundo tempo. Brusque vira o jogo dentro do estádio Augusto Bauer. 2-1 para a equipe do Marreco, que já vem com a posse de bola. Trabalha essa bola na linha de ataque agora, passando no campo dividido. E vem a equipe do Guarani, tentando, meu amigo, escapar de qualquer forma. Com o Lucas Justin pela ponta direita. Vem no trancos e barrancos. Agora sim o árbitro marcou a falta. Mas falta em favor da equipe do Brusque ou da equipe do Bugre, meu caro Pedro Lino? Falta do Guarani, falta do... foi falta pro Guarani, né? É que o Lucas Justin veio apanhando lá do meio campo, né? Aí o árbitro acabou dando ali no final da jogada. Jogo parado no estádio Augusto Bauer. Tem gente querendo soprar nessa sopa aí, hein, Vladimir? Tem sim. Tem sim. E o torcedor bugrino que se faz presente no estádio já começa a arremessar as coisas pra dentro do gramado, viu? Um copo, ó. Não sei se é água. Ainda não é pra isso. Eu acho que ainda não é situação pra isso. O Guarani vem fazendo uma boa campanha, não tá fazendo um bom jogo, de fato. Mas isso não é motivo pro torcedor bugrino já tá arremessando as coisas pra dentro do gramado. Eu acho que é injusto com o próprio time. Todo mundo tem um momento ruim. Ponte Preta, líder do grupo, vencendo todo mundo. Não teve um jogo difícil hoje? Que quase que o Marcelo e o Carlos Cossato vão de arrasta pra cima? Tem fases, meu amigo. Vamos para a cobrança de falta. Vai com Kelvin. Joga para dentro da grande área. Chegou a dividida. A bola volta na intermediária nos pés do Emerson. Ele arrisca de longe. Cai nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. Mas esse tipo de chute mostra que o Guarani sentiu. Porque faltou total controle agora, rapaz, de trabalhar essa bola. Preferiu arriscar de longe. Estava lá no centro do campo. Tentou arriscar de longe, aí não pode, hein? Fora que saiu o Diego Torres, que é o principal armador desse time, né? Precisa de um atacante, que seria a flecha, mas precisa do arco também, alguém com qualidade para que essa bola chegue lá ao Júnior Brandão. O Guarani não pode entrar no desespero. Temos aí mais pelo menos 10 minutos no mínimo de jogo ainda. Então o Guarani não precisa entrar em desespero, tem condição, mesmo com um homem a menos, de pelo menos buscar um empate. Alô, torcedor, bugrino, quadricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 38 minutos deste segundo tempo. Quarta rodada do mata-mata da Série C. E no estádio Augusto Bauer está assim. O Brusque tem 2. O Guarani na ataca com 1, Pedro Lino. Mais cedo, a Juventus da Itália empatou com o Atalanta em 1-1. Também mais cedo, o 15 de Piracicaba venceu o Comercial por 1-0. Está na final da Copa Paulista. E o Atlético Paranaense abre o placar. Vitor Hugo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1, Mirassol 0. Vitor Hugo é o autor do gol. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 38 minutos passados desse segundo tempo. Cronômetro adversário, inimigo.
da equipe do Brusque, que já trabalha essa bola na intermediária, ela vem por dentro, chega nos pés ali do Gabriel Silva, arrisca de longe, a bola vai caindo para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Guarani, porque o último a tocar foi no jogador do Brusque, e aí o torcedor bugrino que se faz presente no estádio, Augusto Bauer já canta, impulsiona, avança, acredita no time, 39 minutos jogados, arremesso lateral para a equipe do Bugre, quem vai pro arremesso é sempre ele, Lucas Justin. Vai jogar com toda a sua força para dentro da grande área. O minimício do Lucas Justin. E jogou para dentro. Tentou o desvio por ali, sobra na intermediária e vem recuperando a equipe do Brusque. Sai na dividida no mano a mano, faz o lençol, meu amigo, o que é isso? Nos trancos e barrancos, pros caras tudo dá certo. Essa bola volta de novo no campo defensivo. Chega nos pés agora do camisa 17, o Cauã Jesus tentava recuperar essa bola e não conseguiu. Ela saiu para lateral, é novo arremesso em favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Arremesso de lateral para a equipe do Bugre. Joga para dentro da grande área, sobe o desvio de cabeça. A bola vem sobrando na intermediária de novo com Kelvin. Jogou para dentro de novo a equipe do Bugre. Essa bola chega no mano a mano na dividida. Agora sim domina com a perna direita. Chega com o Lucas Justin. Joga na profundidade para o Cauã Jesus. Trouxe por dentro, levanta a cabeça. Procura o companheiro de equipe desmarcado. Troca para o Caio Melo. Arrisca para dentro. Chega o desvio de cabeça na zaga da equipe do Brusque. A bola ainda está viva no campo defensivo. Tenta sair jogando a equipe mandante, mas a bola ainda volta. Parece que o Guarani tá melhorando esse jogo agora, tá com um a menos. Vem trabalhando pelo lado esquerdo agora com o Emerson. É pressão, é blitz da equipe do Bugre. Recua essa bola no campo defensivo, sai jogando agora com o Alan Santos no círculo central. Ele vira essa bola agora para o Rafael. Na linha que divide o gramado, já avança para o campo de ataque, abrindo na ponta direita com o Lucas Justin. Com a perna direita, busca o campo de ataque ofensivo. A tentativa é para o Cauã Jesus. Chegou no mano a mano na dividida. Chega a zaga do Brusque, afastando o perigo dali. Ela vem sobrando na intermediária. De cabeça, tenta aproximar por ali o Emerson. Essa bola volta na intermediária. A bola está no ar, na linha que divide o gramado, chega no chão, chega o corte por baixo, jogando para o campo de ataque, e vai Cauã Jesus correndo com toda a sua velocidade. Alex Urran faz a proteção, e o árbitro está marcando o escanteio, o Bugre está na esquina, Pedro Lino! Escanteio para o Guarani, escanteio perigoso, 41 minutos do segundo tempo. 2-1 pro Brusque. Quem vai pra cobrança ali, Daniel? Parece ser o Caio Melo, viu? São 8 escanteios já feitos nesse jogo até aqui. É o segundo da equipe do Bugre. Vai pra cobrança ali de escanteio. É o camisa 16, é isso? Eu entendi errado lá. Não, é o 17, é o Cauã Jesus, né? Então, me parece que é o Cauã... Não, é o 18, acertei, 18, pô. Caio Melo. Vai Caio Melo pra cobrança com a perna direita na altura do primeiro pau. Teve o desvio! E é gol, é gol, é gol, é Luna! Guarani! Gol! É do Bugre, Bugre, Bugre! É do Bugre! Nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Assim como foi no primeiro tempo, foi no segundo. Aos 41 minutos da segunda etapa, Bugre deixa tudo igual. Numa cobrança de escanteio do Caio Melo, o desvio de cabeça dele, sempre ele, com a braçadeira de capitão, com o peso, com a responsabilidade, ele sobe e empurra pro fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 41 minutos da etapa final. Alan Santos é o nome da fera. E agora, no super placar dos canais FI, tá sim, o Brusque tem 2, Guarani também tá vivo, tem 2, Pedro Lino. Cruzamento do Caio Melo, e que cruzamento na cabeça do Alan Santos. Alan Santos que vem fazendo ótimas partidas com o Guarani. Marcou de empate agora, está tudo empatado na arena do Brusque. Segue 2-2. E tem Brusque no ataque, Daniel. Olele, ololô, é assim pra secador. Olele, ololô, é assim pra secador. 43 minutos jogados do segundo tempo. Vem Brusque agora pro contra-ataque. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, chega com Guipira. Jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio da zaga. A bola ainda tá viva na intermediária, jogou pra dentro de novo com perigo. Bateu, Dalberson! Subiu em 2 tempos e fez a defesa. Que é isso? Jogo eletrizante dessa reta final, Pedro Lino! Jogo eletrizante, mais uma boa chegada do Náutico.
Goleiro Dalberson esperto. Defendeu 44 minutos e tem Guarani no ataque, Daniel. E vem de novo a equipe do Bugre, eu acredito, ainda dá pra virar esse jogo, dá pra fazer o terceiro e sair com a vitória. Trouxe por dentro, devolução de novo pro Cauã Jesus, jogou pra dentro da grande área, o desvio do John Paul jogando pra lateral. É novo arremesso, torcedor bugrino, que se faz presente no estádio Augusto Bauer, vai impulsionando, canta, agita nas arquibancadas, acreditando no terceiro gol do Bugrão. Ainda dá, Vladimir Catarino. Claro que dá, e esse gol do Alan Santos é simbólico, né? Um dos jogadores mais importantes aí do Guarani nesta reta final, mandou para Cedes, recolocando o Guarani em uma boa situação no campeonato. Jogou para dentro da grande área, a bola sobra na intermediária, chega o corte da equipe do Brusque, afastando o perigo dali. Ela vem caindo no campo defensivo, recua pro goleiro Dalberson, vai no chutão com a perna canhota, busca o campo de ataque. O Guarani parece que acordou com menos o Bruno Santos. Será que o Bruno Santos era o problema do time? Vem trabalhando de novo a equipe do Bugrão por dentro. Sai agora na dividida com camisa número 18, Caio Melo, na tentativa de recuperação melhor para a equipe do Brusque. Vira esse jogo na ponta direita, chega o Kelvin no desvio. Mais o jogo 10. tá eletrizante, é até o Guarani virar. 10 minutos de acréscimo, vamos até os 55 minutos no estádio Augusto Bauer. Se no jogo da Ponte Preta quase o Marcelo e o Carlos Cossato morreram, no do Guarani eu não prometo que saio daqui vivo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vladimir, nos dois times de Campinas, tanto Ponte Preta como Guarani, no segundo tempo tivemos 10 minutos de acréscimo, né? 20 minutos só de acréscimo nos dois jogos, né? Bolacha, hoje você tá trabalhando bastante, viu? É biscoito ou bolacha? Biscoito é o outro, ele é o Bolacha. Ah, tá. Tá fazendo valer o cachê hoje, viu? É biscoito, é biscoito. Aqui é bolacha. 45 minutos, vamos quase aos 46 minutos do segundo tempo. O árbitro prometeu o jogo até os 55. Ainda dá tempo, meu amigo. 10 minutos é o suficiente. Se no jogo anterior subiu a plaqueta até a Ponte Preta empatar, nesse aqui subiu até o Guarani virar. Eu acredito no Bugrão. Trabalha essa bola no campo de defesa, sai jogando agora com o Caio Melo pela intermediária, abre pelo lado esquerdo, já no campo de ataque. Foi na dividida ali no mano a mano, o Gabriel Silva. Recupera a equipe do Brusque, sai jogando na intermediária no contra-ataque. Na cagada ali, meu amigo, deu tudo certo. Vem trabalhando a equipe do Brusque, joga por dentro de primeira, chegava por ali o Alex Juan. Na dividida chega o Alan Santos, recupera para a equipe do Bugre, mas aí pelo amor de Deus, Alan Santos, pelo amor de Deus, Alan Santos. Vem de novo com o Alex Juan, cruzamento pra dentro da grande área, levanta daí, Alan Santos. Já só tem 10, ainda fica fora do gramado, meu amigo. Aí fica difícil para a equipe do Guarani. Vem trabalhando de novo a equipe do Brusque, cai nos pés agora do John Paul. Traz por dentro na intermediária, Alex Juan, jogou pra dentro da grande área, o desvio da zaga vai pra linha de fundo. É mais um escanteio, o Marreco tá na esquina, Pedro Lino. Mais um escanteio por Brusque, 47 minutos do segundo tempo. Segue 2-2, tem Brusque no ataque, Daniel. Acreditem ou não, senhoras e senhores, 7 escanteios favoráveis à equipe do Brusque. Apenas 2 para a equipe do Guarani no jogo até aqui. Vai chuveirar na meta, vai Guipira para cobrança. Autorizou o árbitro com a perna direita, joga na altura do primeiro pau, desvio, a bola tá aérea. Dalberson afasta no soquinho. A bola vem caindo na intermediária, mas não tá valendo nada, o jogo está parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Tá todo mundo chegando junto e misturado, torcedor bugrino, torcedor quadricolor e também o secador nessa reta final do jogo. Para você que vai nos acompanhando, nosso muito obrigado pela sua audiência. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. 48 minutos do jogo passado, vamos até aos 55. Com esse empate, o Guarani sobe para a segunda posição no grupo C com 7 pontos. 3 pontos de vantagem tem agora a Ponte Preta. O jogo está ficando eletrizante nessa reta final do jogo. Público e renda, diga lá, Pedro Lino. Público total 978 para uma renda de R$ 9.030. Aí então o público e renda do jogo de hoje lá no estádio Augusto Bauer com torcida mista, né, Pedro Lino? Torcida mista, tanto torcedores do Guarani foram em bastante números como torcida do Brusque, Daniel. Vem trabalhando a equipe do Brusque no campo de ataque pelo lado esquerdo. Chegou por dentro na dividida, caiu no chão, Guipira pediu pênalti, o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo.
vai ser reposição para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 49 minutos do segundo tempo passados. Reta final do jogo. Vamos até os 55, disse o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. 10 minutos de acréscimo. Por aqui vem Brusque trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Final eletrizante. A chance da equipe do Marreco. Jogou pra dentro da grande área. Kelvin afasta o perigo dali. Vem na retomada de bola a equipe do Bugre. Tenta sair jogando com o Emerson. Implacável a marcação em cima dele, meu amigo. Não dá espaço nenhum ali o Clilton. Essa bola vem de novo com o pivô pelo lado direito. Vai vir cruzamento pra dentro da grande área. Chegou com perigo, desvio de cabeça. Afasta o perigo da zaga. Ali o Rafael. De cabeça essa bola vem caindo pelo lado esquerdo na dividida no mano a mano. Tenta sair jogando por ali. O Caio Melo foi pro chão, pediu a falta. O árbitro disse que não houve nada. Chega no chutão por ali o Emerson. Tenta buscar o campo de ataque. Tá na dividida. Tá difícil. Tá no sufoco. Tá sendo ao trancos e barrancos. Vai sair na lateral. O jogo tá ficando eletrizante no momento que vai vir troca na equipe do Brusque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Substituição. Diga lá, quem entra e quem sai, Pedro No Lino? Brusque sai o DG, Diego Matias, e entra o camisa número 18, Tomás. Sai DG, camisa número 27, e entra 18, Tomás no Brusque. Saiu também um Bernardo aí, viu? E Então entrou também- o 99. Então saiu também no Brusque o Bernardo, camisa número 50, e entrou o camisa número 99, Robson Luiz. Robson Luiz. Isso. Aí então entrando as modificações do técnico Bernardo Franco, que é mais pra ganhar tempo, né, Frank? Ô Vladimir? Não, é pra mandar o time pra cima, né? Até porque tá precisando, esse resultado elimina o time do Brusque. Agora é tudo ou nada, vai todo mundo pra cima nesses 5 minutos que restam, hein, Daniel? Bora dali pra não tomar-lhe 51 minutos chegados desse segundo tempo. Jogou pra dentro da grande área, saiu a saca afastando o perigo. Ela vem sobrando na intermediária, tá nos pés da equipe do Brusque. Guipira tá na marcação, tem 2 em cima dele. Vem pro mano a mano, abre na ponta direita, vira esse jogo na intermediária. Matou no peito ali o alemão, arriscou de longe! Que golaço! Gol! Gol dos caras! Alemão! Com a perna direita, a bola pegou na veia e foi parar de longe! De fora da área, direto pro fundo das redes do goleiro Dalberson, que se esticou todo, mas só pegava ela se tivesse lá ontem, deixando agora a equipe do Guarani numa situação crítica no jogo. Brusque faz o terceiro gol no estádio Augusto Bauer e no super placar dos canais FI, tá lá, o Brusque tem 3, o Guarani tem 2, ô Pedro Lino. O Everton Alemão arriscou de fora da área e falou assim, não preciso mais de nada, vou arriscar. Arriscou, chutou. O goleiro Dalberson aceitou. O Brusque vira. Brusque 3, Guarani 2. O Brusque está na frente, vivo, nesta Série C do Campeonato Brasileiro, Daniel. Agora que golaço, hein, Vladimir? Que golaço. Que golaço, né? Disse muito bem o Pedro Lino. O alemão pensou assim, cara, nós já estamos eliminados mesmo. Não tem mais nada pra fazer no campeonato, vou tentar. Arriscou, né? O Dalberson foi nela, mas não alcançou. Festa incrível do time do Brusque. Belo gol também. Brusque volta à frente no placar. Agora, o Guarani tem muito pouco tempo aí pra buscar um resultado melhor que não essa derrota. E o alemão tomou amarelo porque tirou a camisa lá na hora da comemoração. Tá amarelado. Amarelado então o alemão, né? Isso. Confirma pra gente, Pedro Lino. Amarelado, Everton Alemão, camisa número 2 do Brusque. E aí volta o parâmetro no grupo C, seguinte, Ponte Preta 10, Guarani 6, Náutico 4 e Brusque 3. O único que tá bem dizer, já com os pés na Série B do ano que vem... Com esse resultado, a Ponte tá subindo. Isso, a já Ponte Preta. A Ponte tá subindo. Ponte Preta sobe. E aí, a briga pelo segundo lugar vai ficar entre Guarani, Náutico e Brusque. E aí vem aquela pergunta que você me fez no jogo passado, Vladimir. Para um jogo onde a Ponte Preta já está classificada,
como será o último derby na última rodada Então, desse eu ia mata-mata. falar isso. É fundamental continuar assim que o Guarani ganhe do Náutico no próximo jogo. Porque se o Guarani não ganhar do Náutico, vai ficar na mão da Ponte, né? Porque E aí não vai ter jogo de compadre, né? E a Ponte não vai deixar. A Ponte não vai deixar o Guarani querer subir dentro de casa, Exatamente. Então, é fundamental. Outra alteração, quantas alterações tem direito o Brusque? 15? Já faltam 2 ainda. Então o Guarani não pode... o jogo contra esse técnico contra Bernardo aí é crucial. argentino, é? Não. Hein? Esse técnico aí do Brusque, o Bernardo, é argentino, Pedro Lino? Que a Argentina é que tem esse costume de mudar os 5, faltando 3 minutos pra acabar o jogo. Não, ele é brasileiro porque ele deu entrevista pra uma rádio e tá expulso. Ixi, rapaz. O jogador do Brusque. Rapaz, aconteceu de tudo no jogo de hoje. Quem tá expulso aí, Pedro Lino? Eu só vou confirmar, Daniel, que eu não peguei a numeração. Aí. Daqui a pouco confirma. É o 99, ele acabou de entrar, o Robson Luiz. Ô, Jesus, se eu tava criticando, se eu tava falando ali do Giovani, que não deu nem 2 minutos, esse aí nem na bola tocou, Pedro Lino. Nem na bola tocou e já foi expulso. Robson Luiz, camisa número 99. E tem uma confusão ali, jogadores do Brusque. Eu não vi uma cotovelada, né? Deixou um braço ali foi pra menos cima grave do do Rafael, do que o do Bruno. Do Bruno Santos, é. Pra mim deixou o braço, claro, acertou ali o Rafael, mas o árbitro não teve dúvida. E esse tipo de lance há revisão, né, do VAR. O VAR pode analisar, olha, talvez você tenha exagerado aí. Mas com 55 minutos, né? Terminando o jogo, não creio que o VAR vai interferir, não. Vai deixar rolar o jogo. Já vai sair ali o 17 e entrar o 6 aí. Vai ser na equipe do Brusque, é isso mesmo? 17 do 6, tá ali a plaqueta. Ali 17 e 16. Ó, sai o camisa número 17, Clinton. E entra o camisa número 16, é o Roberto Rosa. Entra então Roberto Rosa. Pra você, torcedor que tá ligado aí na Valinhos FM, e nos nessa canais é FI uma e hora também de segundo tempo. na Rádio Frequência Executiva, nosso muito obrigado pela sua audiência. Diga lá, Vladimir. Não, que nessa vai quase 1 hora de segundo tempo, né? Estamos Então. chegando a 56 minutos aí. E aí, quanto é que pode dar ainda o árbitro nesse jogo? Porque, meu amigo, os 55 minutos já foi. 56 vem dizer, Vladimir. E ainda tá esperando lá uma revisão do VAR, né? O VAR vai referendar ou não a adesão do árbitro. Ele precisa pelo menos dar no mínimo mais 2 aí, né? Senão vamos chegar perto de 1 hora de jogo no segundo tempo. Agora, do que tem de secador aqui na transmissão, Voltaram? comemorando. Voltaram. Rapaz, o pessoal vai lá, toma um chopp, aí sai o gol do Brusque, eles voltam pra cá. Tá todo mundo comemorando, comemore muito mesmo, torcedor Ponte Pretano, Ponte Preta com esse resultado tá subindo pra Série B do ano que vem, não é isso mesmo, Pedro Lino? Isso mesmo, Ponte Preta, por enquanto, garantindo o acesso pra Série B do Campeonato Brasileiro, Daniel. Aí o pessoal fala, mas como, né? Se o Guarani tem 6, pode chegar a 10 e o Náutico... Ele vai no VAR, o árbitro. O Náutico tem 4, pode chegar a 10. É que eles se enfrentam, né? Então tem confronto direto entre Guarani e Náutico. Então somente um desses pode chegar a 10, né? E não os 2. O Brusque também não pode chegar a 10, pode chegar no máximo a 9. Então por isso que esse resultado tá dando acesso aí pra Ponte Preta. E a gente tá nessa resenha aqui, galera, porque o jogo tá parado lá no estádio Augusto Bauer, viu? O árbitro vai no tá VAR. tendo revisão do VAR. Enfim, o grande astro do jogo hoje foi o VAR. Foi o árbitro, né? O Jefferson Ferreira de Moraes. Eu acho que ele vai retirar o cartão vermelho. Pra mim, né? Eu disse na minha Tá falhando aí. Opa, agora sim? Isso. Eu acho que ele vai tirar o cartão vermelho. Numa primeira... Tem que segurar o cabo aqui. Segurar aqui. Isso. Numa primeira análise, eu entendi que não foi o lance para cartão vermelho. Para mim, o árbitro foi rigoroso no cartão. Então, acho que é isso que o VAR tá recomendando ao Jefferson Moraes. Rapaz, a galera que tá assistindo a gente aqui, Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank também. O Frank, meu Deus, quando saiu o gol da Ponte Preta no jogo da agora há pouco contra o Náutico, o braço dele foi que bateu aqui no teto, viu, o Frank? O bolacha que tava aqui, viu? Tá comemorando. Tiveram um sufoco no jogo contra o Náutico em 1-1, um jogo onde conseguiu o empate já nos acréscimos, 49 minutos do segundo tempo. Com esse resultado da vitória do Brusque até aqui, vai dando acesso para a equipe da Ponte Preta para a Série B do ano que vem. Mas que tarde e noite pro torcedor ponte pretano, né? E não é, meu amigo? O gol, a derrota do grande rival vai dando acesso aí à Ponte Preta. Não, Agora, não somente, claro, a campanha da Ponte até aqui. Agora eu vou te dizer, o Bugre tá sendo amigo hoje, viu? A gente espera essa mesma amizade na próxima rodada, hein? Entendeu? Uma vitória no Náutico, um empate no derby, tá tranquilo. Mas tem que ganhar do Náutico. Tem que ganhar o Náutico.
Será que o Náutico vai querer aprontar, rapaz? No fim de tudo, tá confirmado a expulsão, tá expulso lá o Robson Luiz. Então o árbitro foi no VAR e acabou confirmando a expulsão. O Náutico tá na briga, né, o Vladimir? Sim, porque o Náutico pega o Brusque na última rodada. Então o empate pro Náutico não é de todo ruim contra o Guarani, pensando que o Guarani vai ter o derby, né? Então é realmente uma condição que está se tornando complicada pro time do Guarani. E o Guarani se complicando sozinho nessa Série C, né, Vladimir? O Guarani que tinha tudo para ganhar do Brusque e vir, pelo menos por um empate em Campinas, acaba perdendo e se complicando ainda mais nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque está sendo o grande fiel da balança, né? Porque o Brusque perdeu pro Náutico, perdeu pra Ponte, né? Então, por enquanto, o Guarani é o único time que tá perdendo pro Brusque. Temos mais dois, então vamos até... já perdi a conta. Acabou, né? Até 61. Ou não, já caiu. Não, é mais 2 a partir dos 10. Olha o Guarani. E lá mais vem o Guarani 2 a partir dos 10, bola dentro no chutão, goleiro. Matheus Nogueira faz a defesa. Meio confuso esses dois, viu? Porque seria 2 a partir dos 55, teoricamente, né? Do 55, Isso, era pra ter 57, mas já tá 59. Acabou o jogo. Não acabou não. Acho que ele deu 2 minutos acima dos 59. Então vamos até os 61. Se formos por essa lógica, né? Bem, mas já 2 deu minutos. já deu uma hora de segundo tempo. 2 minutos, meu amigo. Bolacha. Tem a equipe do Guarani. Pede cachê em dobro pra Carlos Corsato. Que vai virar 3 jogos, né? 3 jogos já, pô. Contando os acréscimos da Ponte e os acréscimos aqui, 3 jogos. Vamos para a reta final do jogo. A equipe do Guarani tem 2 minutos para deixar pelo menos tudo igual. Trabalha essa bola no campo ofensivo a equipe do Bugre. Já recupera a equipe do Brusque, sai jogando pela ponta direita. Em velocidade chega com o Thomas. Já avança no campo de ataque. Chegou na dividida com o pivô. O pivô cai numa dividida. É brincadeira, viu? É brincadeira ali o Douglas também, que é outro muro de 3 metros. Cair ali no jogo. Todo mundo no banco de reserva tá pedindo o fim do jogo. Todo mundo tá pedindo o fim do jogo no momento em que apita. Fim de papo no estádio Augusto Bauer. Não tem festa, não tem gritaria, não tem comemoração, pelo menos pelo lado do torcedor bugrino. Já o torcedor pontepretano, o torcedor alvinegro, vai comemorar aí muito esse acesso antecipado à Série B de 2026. Fim de papo no estádio Augusto Bauer e o show de reportagem é todo seu, Pedro Lino. Jogadores do Brusque, torcedores do Brusque comemorando bastante. Torcida do Guarani agora tem uma longa viagem para voltar para Campinas. Jogadores do Guarani reclamam bastante com a arbitragem. Pessoal também reclamando bastante nas redes sociais, Daniel. Tem lá cerca de 10 policiais em volta dos árbitros. Jogadores do Brusque comemoram bastante. O Brusque venceu, está vivo nesta Série C do Campeonato Brasileiro, Daniel. A reclamação do Guarani é exatamente com relação ao tempo, né? Eles alegam que o árbitro deu 2 minutos, mas a partir de quando? Porque já havia passado, inclusive, os 2 minutos, o Guarani queria mais tempo, mas enfim, o árbitro acabou terminando o jogo. Teria mais 1 minuto, isso, né? Pelo menos, né? Até os cães ali entraram em campo, os jogadores do Brusque comemoram de maneira extremamente efusiva, até porque o Brusque segue com chances de acesso. Agora isso aqui, essa postura aí do técnico Matheus Costa é muito importante. Mesmo o time perdendo e deixando escapar uma vitória, na verdade, né? O Guarani acabou se complicando ele por ele mesmo e o Brusque tirou proveito. Este é o fato. O Guarani conseguiu abrir o placar, deixou vir o empate e aí, numa falta de atenção ali do Bruno Santos, fez uma falta dentro da grande área. Teve ali uma cobrança de pênalti, teve muitas marcações de falta e até também o fim do jogo foi muitos discutíveis no jogo de hoje. Então, o que a gente vê é um técnico, Matheus Costa, chamando toda a equipe para se reunir no gramado, vai agradecer o apoio do torcedor bugrino que viajou, como disse o Pedro Lino, em caravana lá para Brusque, em Santa Catarina, fretaram um ônibus, foram para lá apoiar o time. E essa postura é muito boa, cara, porque mostra que o time está unido. O técnico Matheus Costa vai ali, chama os jogadores, conversa para fazer ali aquelas tratativas, né, de final de jogo, fazer uma visão, porque como você falou, né? Até o pessoal da direção tá ali, o Elano tá por lá, o Farner Coelho também estão por ali, todo o corpo diretivo também, todo mundo que foi a Brusque se reuniu ali no final do campo. Porque como você falou, né, ô Vladimir, mesmo com a derrota de hoje, o Guarani ainda tá na briga. Depende só de si. Se acabasse hoje, o Guarani também subia, porque é o segundo colocado do grupo. Agora, não deveria ser assim.
mas o Guarani é muito mais time que Náutico e Brusque para a sequência aí dessas últimas 2 rodadas que faltam. É vencer contra o Náutico na próxima rodada e tentar arrancar pelo menos um empate contra a equipe da Ponte Preta, que já vai classificada para a Série B do ano que vem. Pode ser que tenha jogo de compadre, pode ser que não tenha. Tudo isso vai depender com essas últimas rodadas aí. É claro que vai ter emoção no próximo sábado aqui nos canais FI, Vladimir. A situação poderia ainda ser pior, né, Daniel? Porque, por exemplo, se o Náutico vence a Ponte, como estava se encaminhando até os 49 do segundo tempo, a equipe do Náutico teria aí exatamente 6 pontos, né? Mesma pontuação do Guarani. Então poderia até ser pior, mas claro, o Guarani tinha tudo hoje para confirmar, para garantir aí essa vitória, né? Era um jogo onde o Guarani esteve à frente no placar, depois ainda buscou o empate com o gol do Alan Santos no finalzinho, mas acabou sofrendo o gol do alemão, então vai ficar tudo aí para as últimas rodadas. Ponte 10 pontos, Guarani 6, Náutico 4, Brusque 3. É a situação de momento, a Ponte está garantida na Série B do ano que vem. Vamos para um breve intervalo comercial. Na volta a gente volta com o fim do jogo, com a apresentação do grande Vladimir aqui nos canais FI. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Repórter Vladimir Catarino. Meu amigo, que sábado de Série C de Campeonato Brasileiro para o futebol de Campinas, hein? Emoções não faltaram. 9h47, faltando 13 minutinhos para as 10 da noite. Nossa jornada dupla começou lá 4 da tarde, está caminhando aí para sua reta final com 2 grandes jogos onde os hipertensos, aqueles que não estão com os corações em dia, sofreram bastante. Tanto o torcedor pontepretano quanto o torcedor bugrino que acompanharam esta 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Fim de jogo para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega as peças pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia, em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para seu poço artesiano. 19-2514-1171 e placar ao vivo, futebol interior, o mais completo do Brasil. Terminou a 4ª rodada, Série C, Campeonato Brasileiro, Grupo C. Ponte Preta 1, Náutico 1, mais cedo no estádio Moisés Zucarelli. O Náutico marcou com Bruno Mezenga, a Ponte buscou no finalzinho com gol marcado pelo garoto Miguel e terminou há pouco 3 para o Brusque, 2 para o Guarani. Primeira vitória do Brusque nesta segunda fase. Situação de momento, classificação do Grupo C. Ponte em primeiro, 10 pontos. Guarani em segundo, 6 pontos. Náutico em terceiro, 4 pontos. Brusque em quarto, 3 pontos. Faltam 2 rodadas. Na próxima, sábado que vem, 5 da tarde, no Brinco de Ouro tem Guarani e Náutico. Sábado que vem, 7h30 da noite, no Augusto Bauer, tem Brusque e Ponte Preta. E na 6ª rodada, dia 11 de outubro, todos os jogos no mesmo horário. Sábado, 5 da tarde, Derby, Ponte e Guarani no estádio Moisés Zucarelli. Náutico e Brusque vão jogar no estádio dos Aflitos. A Ponte Preta já está matematicamente na Série B. Matematicamente a Ponte subiu, inclusive a Macaca agora há pouco publicou nas suas redes sociais a arte, né, destacando o acesso. A Ponte subiu. Por que a Ponte subiu? Vamos explicar aqui. A Ponte tem 10 pontos. Teoricamente, a Ponte pode ser alcançada por Guarani e por Náutico, né? Porque o Guarani tem 6 pontos, mais 6 a disputar, poderia ir a 12. O Náutico tem 4 pontos, mais 6 a disputar, iria a 10 no máximo. O Brusque não pode chegar a 10 porque tem 3, pode ir a 9. Como Guarani e Náutico se enfrentam na próxima rodada, então as duas equipes não podem chegar juntas a 10 pontos. Uma das duas vai ficar pelo caminho, então é exatamente por isso que a Ponte Preta já está com acesso garantido à Série B do Campeonato Brasileiro. Mandando um abraço aqui para o pessoal que está participando conosco na live, muita gente, hein? O Timóteo dizendo aqui, Ponte de volta à Série B, Ponte subiu ao Marcelo Peri, o Silvio Leão, 90% de Campinas está feliz. O Wilson Corrêa dizendo que se o Guarani ganhar do Náutico também sobe. Matematicamente ainda não, viu, Wilson? Porque tem ainda o Brusque, né? O Brusque está vivo ainda. Se o Brusque ganhar os 2 jogos, o Brusque chega aí a 9 pontos, né? E o Guarani ganhando do Náutico, o Guarani também vai a 9. Tem questões de desempate, tem outros critérios, então matematicamente o Guarani só sobe na próxima rodada se ganhar aí o seu jogo contra o Náutico e o Brusque não ganhar da Ponte. Então essa matemática aí é mais uma vitória do Guarani contra o Náutico, encaminha muito o acesso também para o Guarani. O Yudi tá dizendo parabéns aqui a Ponte, é a live do jogo do Guarani, né? Mas o pessoal da Ponte tá aproveitando também. O Silvio dizendo, jogaram como nunca e perderam como sempre. O Roberto dizendo, obrigado Guarani por deixar o Marcelo Fernandes livre. O Roberto Zapiens também tá participando conosco. Meu caro Daniel Farias, o nosso narrador hoje,
Tá tudo bem com o coração aí, Daniel? Porque hoje os jogos foram testes para cardíacos, né? Tanto da Ponte quanto do Guarani. Boa noite mais uma vez. Já voltou. Boa noite, Vladimir. Boa noite ao torcedor bugrino, ao torcedor quadricolor e também ao secador, né? Que tá hoje curtindo, comemorando muito e tem que comemorar mesmo, né? Só para quem já foi rebaixado sabe a importância que é de retornar à Série B e quem sabe tentar o acesso para a elite, né? Em 2027. Resta agora a equipe do Guarani focar no próximo jogo contra a equipe do Náutico. Essa derrota deixa um gosto amargo, é um famoso soco no estômago para o torcedor bugrino, que não esperava perder para uma equipe que não ganhou de ninguém até então. E acredito eu que aquele coração, batimento cardíaco de emoção, já está se tornando um agora de calmaria, concentração e acreditar que ainda é possível o acesso do glorioso Bugrão. O problema todo é que fica aquele gostinho de que daria para ganhar, né? O Guarani saiu à frente no placar, gol marcado pelo Rafael de cabeça, acabou sofrendo um empate num gol quase que sem querer. Depois, no segundo tempo, teve um pênalti bobo cometido pelo Bruno Santos, o atacante. Ele agrediu ali o seu adversário dentro da área defensiva do Guarani. O árbitro, no primeiro momento, deu apenas o cartão amarelo, foi chamado pelo VAR. O VAR ali orientou para que desse o cartão vermelho e marcasse o pênalti, né? Então o DG marcou 2-1, parecia encaminhar a derrota do Guarani. O Bugre conseguiu no gol do Alan Santos o empate, mas no finalzinho o gol do alemão, decretando números finais aí esta vitória do Brusque 3-2, além de adiar, né, atrapalhar um pouco a vida do Guarani nesta reta final, deu sobrevida ao Brusque, né? O Brusque que estava quase que morto, soma os seus primeiros 3 pontos, pode chegar a 9, então matematicamente ainda dá para o Brusque. O Brusque pega exatamente a Ponte Preta na próxima rodada e encerra jogando contra o Náutico fora de casa. Esta caminhada do Brusque aí na sequência, na reta final desta Série C do Campeonato Brasileiro. A gente está no aguardo, né? Se a assessoria de imprensa do Guarani mandar aí uma palavra do técnico Matheus Costa, a gente vai trazer aqui a palavra do treinador bugrino. O Guarani reclamou bastante no final da partida, principalmente da questão da arbitragem, né? A reclamação de que do tempo, tivemos 1 hora de duração no segundo tempo, o time do Guarani queria mais, o árbitro acabou se enrolando ali nos acréscimos, mas por fim terminou aí com 60 minutos a segunda etapa e não deu tempo do Guarani buscar um resultado melhor no jogo que não fosse essa derrota pelo placar de 3-2. Enquanto a gente está aguardando as entrevistas ou a palavra do técnico Matheus Costa, a gente vai começar aqui a dar as notas, né? As notas para o time do Guarani. Hoje os responsáveis pelas notas vão ser o Daniel Farias e também o nosso Pedro Lino. Vamos, portanto, às notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Notas do jogo, portanto, para o time do Guarani. Começo com você, Daniel Farias, o Dalberson, goleirão do Guarani, acabou não conseguindo, né? Não deu para pegar o pênalti, uma cobrança muito forte ali do DG. Qual a nota que você dá para o goleiro do Guarani, Daniel? 7, porque levou 3 gols e deduz aí 1 ponto de cada gol, era para ser 10, né? Mas pegou 3 gols, 7 aí pro Dalberson. 7, portanto, a nota do goleiro Dalberson. E para você, Pedro Lino, qual a nota do goleiro do Guarani? Ele tomou 3 gols do Vladimir Catarino, nota 5 pro Dalberson. Não, nota 5. Não passa de ano, não. É, média 6 aqui. O Bolacha é bom de matemática também, então a média 6 pro Dalberson, goleiro do Guarani, que não conseguiu impedir 3 gols, os 3 gols da vitória do Brusque. O lateral direito, Lucas Justin, lateral que recebeu, inclusive, no jogo o cartão amarelo. Merece qual nota, hein, Daniel Farias? Nota 5 aí pro Lucas Justin. Nota 5 pro lateral Lucas Justin. Pedro Lino, qual a nota pro Lucas? Nota 5 também. Ele tentou, só que não conseguiu. Um dos autores, né, de um dos gols ali da equipe do Guarani, o zagueiro Rafael Rodrigues, também recebeu o cartão amarelo. Ele fez o primeiro gol do jogo, né, de cabeça, marcando 1-0 pro Guarani. Merece qual nota, Rafael Rodrigues? Daniel? Nota 7. Nota 7 pro Rafael. O Rafael que com o cartão amarelo tá pendurado agora, né? Se tomar o terceiro aí no jogo contra o Náutico, não pega a Ponte no derby na última rodada. Qual a nota pro Rafael Rodrigues, Pedro Lino? Nota 5 também.
Nota 5 pro Rafael. Ao lado dele, o Alan Santos. Aliás, os zagueiros do Guarani hoje foram artilheiros, né? Os 2 gols de zagueiros, um do Rafael e outro do Alan Santos, capitão do time, com a nota para o Alan Santos. Daniel Farias. Parece até brincadeira, né? Quando a gente fala que 2 zagueiros fizeram os gols e o atacante que era para fazer gol fez pênalti. Cometeu pênalti e foi expulso. Vou te dizer, nada é tão ruim que não piore, viu? Mas vamos lá, pro Alan Santos, nota 6,5. Nota 6,5 para o Alan Santos. Pedro Lino, qual nota merece o zagueiro Alan Santos? Alan Santos vem fazendo boas partidas, foi o autor do gol hoje, tem sido o autor dos gols, de alguns gols do Guarani. Nota 6 para ele. O Alan Santos tem sido um jogador importante nessa segunda fase para a equipe do Guarani. Para fechar o sistema defensivo, Emerson Barbosa, lateral esquerdo do Guarani, recebe qual nota, hein, Daniel? Emerson fez um bom jogo, viu? Não vou dizer que ele carregou o time na costa, mas eu vou dar nota 7 aí pro Emerson. 7 para o Emerson Barbosa. Pedro Lino, qual a nota para o lateral esquerdo do Guarani? Nota 5. Nota 5 para o Emerson Barbosa. Eu disse que estava fechado aqui o sistema defensivo, mas a verdade não, porque hoje o Guarani jogou com 3 zagueiros, né? David Braz também hoje foi escalado como titular. Qual a nota aí para o David Braz, hein, Daniel? 5 pro David Braz. 5 David Braz. Nota para o zagueiro experiente do Guarani, hein, Pedro Lino? David Braz, nota 4 para ele. 4? Por quê? Ele se machucou, não vinha bem na partida, também nota 4. A culpa é do cara se ele se machuca. Nota 4, rapaz. Tá amargo, Pedro Lino. Era pra estar mais contente, hein? Tá amargo, Pedro Lino. O David Braz saiu e entrou o Giovani. Acho que nem tocou na bola o Giovani. Merece nota o Giovani ou Daniel Farias? Mano, não fez nem atividade, viu? Não fez nem atividade. Vou dar nota 3 pra não dizer que é ruim, viu? Nota 3. E aí? Só pelos 3 minutos que ele ficou no jogo. Pedro Lino, e o Giovani? Que nota? Nota 3 também. 3 também. No lugar do Giovani, porque o Giovani entrou no lugar do Caio Braz. Aliás, o David Braz se machucou e no lugar do Giovani entrou o Caio Melo. Que nota pro Caio Melo, Daniel? Caio Melo? Nota 5, vai. Nota 5 pro Caio Melo, substituto do Giovani. Pedro Lino, qual a nota do Caio Melo, hein? Caio Melo, nota 5 também. Nota 5 para o Caio Melo. Kelvin, camisa 7, volante, foi titular hoje. Qual a nota do Kelvin, Daniel Farias? Nota 6 pro Kelvin. 6 pro Kelvin. E aí, Pedro Lino? Nota 5,5. Nota 5,5 pro Kelvin. E o Isaac, hein? Contestado por uns, amados por outros, admirado pelo técnico Matheus Costa. Qual a nota hoje do Isaac, Daniel? O Isaac, o talento vem do berço, né? E ele dormia no chão. Nota 5 pro Isaac. 5 pro Isaac. Pedro Lino, é a nota do Isaac? Nota 4 pro Isaac. Nota 4 pro Isaac. Nossa. Notas do jogo, hein? Pois não. Pode continuar. 4 porque ele foi substituído. É isso que ele é justificado. Tá. Isaac, nota 4. No lugar do Isaac entrou Cauã Jesus, Daniel. Cauã Jesus? Cara, a bola até chegava pra ele aqui pelo lado direito, né? Muitas das vezes ele serviu com muita opção ali, mas o cara chegava, a bola chegava nele e não conseguia desenvolver. Nota 5,5 aí pro Cauã Jesus. E pra você, Pedro Lino, qual a nota dada ao Cauã Jesus? Nota 4. Nota 4 pro Cauã. O argentino Diego Torres, meia armadura, um destaque também dessa equipe do Guarani. Foi bem hoje? Merece que nota, Daniel? Nota 8 pro Diego, vai. Diego carregou o time até enquanto ele pôde. A derrota, claro, não é culpa dele, né? É um conjunto. Então, nota 8 hoje pro Diego Torres. Diego Torres recebe nota 8. E para você, Pedro Lino, qual a nota pro argentino Diego Torres da equipe do Guarani? Nota 6. Nota 6 pro Diego Torres, que foi substituído, né? No lugar do Diego Torres entrou o Júnior Brandão. Por quê? Porque o Bruno Santos foi expulso, então o Guarani teve que colocar um outro centroavante. Júnior Brandão entrou, mas primeiro... você já deu nota do Diego, né, Pedro? Já, nota 6. Então o Júnior Brandão que entrou no lugar dele. Qual a nota, hein, Daniel? Júnior Brandão? Isso. O Júnior Brandão também pouco ficou, né? No tempo ali, digamos assim. Entrou no segundo tempo, mas não lembro de ter falado o nome dele. Nota 5 aí pro Júnior. Nota 5 pro Júnior Brandão. Pedro Lino, qual a nota aí pro Júnior Brandão nota que entrou no decorrer do jogo? Bastante apagado. Nota 4 para ele. Bruno Santos, ele que sempre foi, né, e sempre é a expectativa de gols da equipe do Guarani, dessa vez acabou não fazendo o gol, pior, cometeu o pênalti e foi expulso. Nota do Bruno Santos, Daniel. Eu vou fazer igual aquela participante do Roda Roda lá do SBT, e vou, em vez de dar um número, eu vou dar uma letra. Letra 0. Letra 0 pro Bruno Santos. E aí, Pedro Lino, qual a nota do Bruno Santos? Nota 1 pro Bruno. Opa.
Nota 1 pro Bruno Santos, Vladimir. É. Ele entrou pessimamente mal nessa partida. Ele cavou um pênalti pro Brusque, né? Deu a cotovelada no atleta do Brusque. Bruno Santos, nota 1. Não vem sendo o jogador que o Guarani precisa nessas últimas rodadas. Quebrou o galho do Brusque, o Bruno Santos. Convenhamos, né? O Brusque não estava jogando não, pra conseguir um resultado melhor e quebrou-lhe o galho, né? Ano que vem, contratação do Brusque, na certa. Já tá lá o Tigrinho, vai lá pro Bruno, pro time do Brusque. E o Mirandinha, qual a nota do Mirandinha, Daniel Farias? Mirandinha, nota 7 hoje, vai. Nota 7 pro Mirandinha. Mirandinha que inclusive tomou cartão amarelo. Que nota do Mirandinha, Pedro Lino? Mirandinha, nota 5 pra ele, Vladimir. 5 para o Mirandinha. No lugar do Mirandinha entrou o Gabriel Silva, Daniel. Gabriel, nota 5,5. 5,5 pro Gabriel. Para você, Pedro Lino? Nota 4. E a nota do técnico, né? Matheus Costa, técnico do Guarani, que conheceu aí a segunda derrota, né? Nessa segunda fase. Perdeu na estreia e acabou perdendo hoje também. Qual a nota do Matheus Costa, Daniel? Cara, o Matheus Costa hoje foi traído pelo Judas, né, cara? O Guarani estava jogando bem, estava começando a ter ritmo do jogo, respeitou demais a equipe do Brusque. Não sei se entrou com um salto muito alto, né, com o nariz muito empinado, achando que o Brusque não ganhou ninguém, vinha de 2 vitórias seguidas, estava ali com o pé no acesso, mas o Matheus Costa foi traído pelo próprio time e nas modificações que fez não surtiu efeito. Por esse motivo, nota 6 pelo rendimento do Matheus, mas o jogo de hoje deixou muito a desejar. E para você, Pedro Lino, qual nota você dá para o Matheus Costa, técnico desse time do Guarani? Matheus Costa que vem fazendo um bom trabalho no Guarani. Não é uma partida que vai deixar ele cair, né? Mas só que hoje não gostei muito do Matheus Costa não, viu, Vladimir Catarino? Que nota? Nota 5 pra ele. Atenção, rapaz. Rapaz, eu fiquei assustado. Falei, que nota virá? E no cômputo geral, a nota pro time do Guarani como um todo, Daniel Farias? Nota 5, vai. Nota 5 pro time do Guarani. Pra você, Pedro Lino, qual a nota pro time do Guarani? O time do Guarani lutou, até melhorou depois que o Bruno Santos foi expulso, lutou, só que o gol tomou o infeliz gol o terceiro gol do Everton Alemão de fora da área. Eu vou dar nota 6 para esse time do Guarani. Nota 6 pro Guarani, segundo Olha o clima de velório que tá, né, cara, essas notas, né? Todo mundo feio. Deprimido aqui. Tá complicado o negócio. Árbitro do jogo, Jefferson Ferreira de Moraes, do Goiás, o Leone Carvalho Rocha, o Hugo Sávio Xavier Correia. Quem foi o árbitro de vídeo mesmo? Me ajuda aí, Dan. Tem aí o árbitro de vídeo? É pra já. Fala aí. Daniel Vitor, obrigado, Biscoito. Aliás, Bolacha. Não. Não foi, não? Ele falou com uma convicção. Ele falou com tanta certeza. É que eu tinha pego a ficha técnica do jogo passado. Então, Bolacha, repete pra nós o árbitro de vídeo aí. Tá na tela? Tá na tela. Ó. Daniel Victor Costa Silva, o árbitro de vídeo. Esse Pedro não me meu xará. Qual a nota, Daniel, pra equipe de arbitragem? Cara, não querem nota, né? Querem aplauso. Um aplauso aqui pro Jefferson, que foi um artista, foi o astro hoje do jogo. Nota 3 para esse trio de arbitragem, 1 ponto para cada aí, vai. Nota 3, portanto, para a equipe de arbitragem. Pedro Lino, qual a nota da equipe de arbitragem desse jogo em que o Guarani acabou perdendo para o Brusque pelo placar de 3-2? Bastante confusa a arbitragem. Nota 3,5, o Vladimir. Essas, portanto, as notas do Guarani, notas da comissão técnica, notas também da equipe de arbitragem na partida desta noite em que o Guarani acabou perdendo, hein? Terminou lá no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. 3 para o Brusque, 2 para a equipe do Bugre. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Notas do jogo. São 10 horas e 5 minutos. A gente segue no aguardo aqui, né? Será que teremos palavra do técnico Matheus Costa em Pedro Lino? A assessoria de imprensa foi para lá, viu? Tanto a assessoria como o fotógrafo foram pro Augusto Bauer. Fotógrafo. Então, vai depender do técnico. Eu vou te falar. Isso que eu ia dizer, né? Não basta a assessoria estar lá, ele tem que querer falar também, né? Eu vou te falar, viu? Só vou me alegrar com a pizza do Dadá. Tá chegando já? Eu não sei. Tá caminho. Tá chegando, acho que já tá por aí já. Alô, torcedor bugrino, hein? O Guarani perdeu 3-2, tem jogo decisivo. Eu sempre digo aqui, torcedor bugrino, não marque outro compromisso que não seja estar no Brinco de Ouro, sábado, 5 da tarde, hein?
é muito importante a sua presença, porque o Guarani depende apenas dele. Daniel falou aqui... Aí que tá o perigo. Ô, Vladimir, eu vou falar aqui... Fala. Carlos Corsato... Autorizou? Autorizou, se não autorizou, por favor. Já era também? Como diz nosso amigo jornalista aqui de Campinas, Carlos Batista, lugar de Bugrino vivo é no estádio Brinco de Ouro da Princesa no sábado, 5 da tarde. Isso. Lugar de Bugrino vivo é no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa de qualquer forma vencer o Náutico para não depender de outros resultados na última rodada, que é o derby no estádio Moisés Lucarelli. Sábado que vem, portanto, há uma inversão, né? Hoje primeiro foi o jogo da Ponte, depois foi o jogo do Guarani. No sábado que vem estaremos aqui, né? Com o jogo do Guarani às 5 da tarde, estaremos, né? Mudou os planos agora, né, Pedro? Seus ou não? Continuou aquele anterior? Então, já subiu, continua os planos... Mas já subiu. Então, mas por enquanto o Carlos Corsato quer me mandar pra lá, né? Ah, então tá. Então por enquanto por tá enquanto tá assim. Não Tudo sei bem. como vai ser no decorrer da semana. Mete, rapaz, na briga dos outros. Da minha conta também, né? Então o jogo da Ponte Preta é às 5 da... Aliás, do Guarani às 5 da tarde. E o jogo da Ponte vai ser às 7h30 da noite, tu sabe qual é a minha no próximo preocupação? sábado. É que vai ser contra o Náutico, né? Então eu tô até vendo aqui, vai ser a gente passando mal no jogo antes e torcendo no jogo do Bugre. Porque assim, o Guarani ainda tá vivo. Tá vivo. Precisa vencer o Náutico e torcer pro Brusque não vencer a Ponte Preta. Isso, aí sobe. Aí, meu amigo, Ponte Pretano, pelo amor de Deus, né? Não perdeu pra ninguém, vai perder pro Brusque. Exatamente, né? Depois a gente conversa. A matemática é muito simples, né? É muito simples. Se o Guarani vencer e o Brusque não vencer, o Guarani sobe já no próximo sábado. Mas se o Guarani empatar, por exemplo, vai ficar tudo para a última rodada, né? Quando o Guarani pega a Ponte no derby e o Náutico recebe o time do Brusque. E eu vou te dizer, viu? Como o jogo do Guarani antecede ao jogo da Ponte Preta, se o Guarani vencer o jogo contra o Náutico e acabar o jogo da Ponte Preta com o Brusque, com a vitória da Ponte Preta, eu vou invadir a transmissão aqui do Carlos Corsato, dos irmãos Corsato, para comemorar essa vitória e esse acesso também do Bugre, que depende somente dele e também de uma ajudinha aí dos camaradas e tudo e tal. Já pensou? Deixa eu bater na madeira aqui. Isso aqui não é madeira, isso aqui? É MDF. É compensado, né? Já pensou, cara? O que importa é a intenção. Se o Guarani chega lá no derby dependendo de um... Meu Deus, melhor não, né, Guarani? Melhor não, né? Vamos resolver a parada já no sábado que vem contra o Náutico. E aí vira jogo de festa, né? O jogo vira jogo de festa, o derby. Quem sabe só para definir quem vai para a final ou não. Mas independente, o mais importante que ir para a final ou não é o time conseguir o acesso. Por enquanto, apenas a Ponte conseguiu. Mas o Guarani depende apenas dele, apenas de Cibugrão, para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto não tem a palavra do Matheus Costa, a gente vai para o intervalo, hein? E volta daqui a pouco com os comentários finais, com os últimos destaques, se der tempo, com a palavra do técnico do Guarani, falando desta derrota bugrina. 3 para o Brusque, 2 para o Guarani. Até já. Futebol interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Repórter Vladimir Catarino. 15 minutos, 10 e 13 da noite desse sabadão, hein? O pessoal tá se preparando aí pra balada, pra curtição. Estamos aqui trabalhando, trazendo o nosso pós-jogo desta vitória do Brusque 3-2 para cima do Guarani. Antes do destaque final aqui do Pedro Lino, né? Ainda não aguardo, se der tempo a gente solta a palavra do técnico Matheus Costa. Pela Série A do Campeonato Brasileiro já terminou Fortaleza 1, Sport 0, Vasco 2, Cruzeiro 0, Juventude 1, Internacional 1. Em andamento, estamos aí com 6 minutos do segundo tempo lá na Arena MRV. O Atlético Mineiro está ganhando do Mirassol 1-0. Amanhã tem Grêmio e Vitória, tem Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo. E na segunda-feira tem São Paulo e Ceará, fechando esta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Rodada importante dessa Série A. Pela Série B, apenas um jogo, né? Abrindo a rodada neste sábado. Jogo importante, hein? Com vitória do Atlético Paranaense 1-0 para cima do Operário. Já terminou esse jogo, Pedro? Me ajuda aí. Já terminou, né? O jogo, ou ainda não? Está em andamento? 1-0 ainda para o Atlético. Está com 86 minutos. O jogo começou 8h30. Também conhecido como 41. Resultado que coloca o Atlético Paranaense no G4, hein? O Atlético numa reação incrível, chega a 48 pontos, está tirando o Novo Horizontino nesse momento do G4, mas ficando com o jogo a mais, né? Porque está abrindo a rodada. Amanhã tem Criciúma e Paysandu, Novo Horizontino e Vila Nova, Remo e CRB, Botafogo de Ribeirão e Ferroviária, Cuiabá e Atletique. Segunda-feira tem América de Natal e Volta Redonda, Avaí e Coritiba, Amazonas e Chapecoense. Na terça-feira, fechando a rodada com o clássico goiano entre Goiás e Atlético Goianiense. Série C, hein? Na audiência rotativa aqui da internet, terminaram os 2 jogos do Grupo C, segunda fase, quarta rodada. A Ponte subiu, a Ponte está de volta à Série B. A Ponte empatou com o Náutico 1-1 no estádio Moisés Zucarelli. E a nossa transmissão foi de Brusque 3, Guarani 2. Ponte em primeiro 10 pontos, Guarani em segundo com 6, Náutico em terceiro com 4, Brusque em quarto com 3. É a classificação de momento, faltando 2 rodadas. Pelo Grupo B, os jogos acontecem amanhã. 4h30 da tarde no estádio 1º de Maio tem São Bernardo e Floresta. Às 7 da noite no estádio Centenário em Caxias do Sul, tem Caxias e Londrina.
Nesse grupo tá tudo igual. Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta tem 3 pontos ganhos. As definições vão acontecer nesse segundo turno. Já pela Série D, primeiro jogo da final hoje, hein? E o Barra, que campanha faz o Barra? Foi até a Arena Pernambuco e ganhou do Santa Cruz. 2 para o Barra, 1 para o Santa Cruz. Jogo de ida da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. A volta acontece no sábado à tarde, na Arena Barra. Tem Barra e Santa Cruz. Os 2 times já estão na Série C, né? Não vão pegar a Ponte Preta, mas o Barra tem a vantagem aí nesta decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Vladimir... Pegou o microfone e fala, Pedulino. O técnico do Barra, se não me engano, eu vou confirmar aqui, ele é de São Paulo. Ele é de Votuporanga, no estado de São Paulo, vem fazendo uma ótima campanha com o Barra na Série D do Campeonato Brasileiro. Bela campanha, realmente, belo trabalho, né? O Barra é mais um dos times emergentes aí do futebol brasileiro. Tá aí fazendo uma boa campanha, já saiu na frente na grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. Pedulino, seu destaque final de Guarani, de Brusque, depois desta jornada esportiva, desta partida em que o Bugre venceu. Aliás, perdeu pelo placar de 3-2. Pedulino. O Guarani perdeu para o Brusque por 3-2, um jogo importantíssimo. O Brusque saiu com a vitória e está mais vivo do que nunca nesta Série C do Campeonato Brasileiro. 3-2 no Augusto Bauer na próxima semana, no sábado. O Guarani enfrenta o Náutico às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sem Bruno Santos, né? Sem Bruno Santos expulso. E na última rodada o Guarani enfrenta a Ponte Preta no Derby Campineiro no dia 11 de outubro, às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. E com a derrota o Guarani estaciona na segunda colocação com 6 pontos ganhos. A Ponte Preta é a primeira colocada com 10, já garantiu o acesso. Em terceiro, o Náutico, com 4 pontos ganhos. E o Brusque em quarto com 3 pontos. O Guarani precisa vencer o Náutico na próxima rodada para ainda manter acesa o sonho para subir para a Série B. O Guarani volta de Brusque hoje à noite e deve retornar aos treinamentos na manhã da segunda-feira no CT do Guarani. E eu me despeço de vocês aqui semana... Só me diz uma coisa, Pedulino, qual que é a programação aí pro término do sábado? Eu vou pra casa. Vai pra casa? Vou comer uma pizzinha do Dadá. Vai comer a pizza aqui? Comer uma pizzinha do Dadá aqui, vou pra casa descansar, que amanhã tem mais trabalho. Eu me despeço de vocês, semana que vem não estarei em nenhuma das transmissões. Já tá confirmado mesmo? Não vai estar? Já tá confirmado. Então tá bom. Terá surpresas. Então até o derby. Terá surpresas em alguma transmissão aí que eu não vou falar qual. Você não sabe, na verdade. E voltarei no derby. Não, eu sei. Sabe? Lógico que sei. Mas você vai falar pra gente fora do ar? CJC já me deu papo já. Estarei de volta aqui nas transmissões no derby. Um grande abraço, tamo junto, valeu. Abraço Daniel, abraço Vladimir Catarino. Abraço Eduardo Rodrigues, vulgo biscoito ou bolacha, como vocês quiserem. Você prefere comer bolacha ou biscoito, Tô Pedro fora Lino? Lá, ele falou tchau. Valeu. Esse Pedro Lino, repórter aqui das transmissões do canal Futebol Interior, dos canais Futebol Interior, que foi o repórter dessa transmissão, desta partida em que o Brusque acabou vencendo o Guarani pelo placar de 3-2. E agora vamos para o comentário final, o comentário importante. O primeiro a comentar vai ser o Daniel Faria, mas tem a vinhetinha aí do comentário. Agora, o comentário final. Daniel Farias. Repórter Vladimir Catarino. Daniel Farias, começo com você, seu comentário final desta partida em que... Opa, deixa eu segurar aqui, e agora? Vamos lá. Daniel Farias, seu comentário final desta partida em que o Guarani perdeu 3-2. Fim de papo no estádio Augusto Bauer. Vitória da equipe do Brusque no placar de 3-2. Um gosto amargo para o torcedor bugrino, que viu seu time abrir o placar aos 32 minutos com o Rafael. Depois teve um empate aos 42 ali na reta final do primeiro tempo, com Alex Juan defendendo ali as cores do Brusque. E aí fomos para o intervalo, né? Voltamos do intervalo e aí fomos surpreendidos com um cartão vermelho pro Bruno Santos, que jogou muito mal lá na frente. O retrato foi que os gols não foram marcados pelos artilheiros ou atacantes do time, foram gols marcados pelo Rafael e também pelo Alan Santos. Rafael, que fez muito volume no jogo, e o Alan Santos, como sempre, assim como foi no jogo anterior, também deixou dele no jogo de hoje. E aí, com essa expulsão,
além dessa expulsão, a falta foi cometida dentro da grande área. E aí fez uma cobrança de pênalti para a equipe do Brusque, que era tudo o que queria nessa altura do campeonato. Fazer o Guarani perder um jogador e, de quebra, levar uma cobrança de tiro direto. E aí o gol foi convertido, né, pelo Diego. Diego, em cima do lance, cobrou ali o pênalti na categoria, sem espaço, sem tempo ali para o goleiro Dalberson tentar fazer alguma defesa. E aí, mesmo com 1 a menos, levando ali o gol da virada, a equipe se mostrou com as movimentações ali do Matheus Costa, com a saída do Diego Torres, aquelas movimentações que logo no início foram confusas ali pra gente, surtiram um efeito. O retrato veio depois com o Alan Santos, deixando tudo igual, e a gente comemorou muito, vibrou muito aqui, mas aí, num determinado momento, na reta final do jogo, o alemão acerta de fora da área, com a perna direita, um foguetaço, um gol sensacional, diga-se de passagem, sem chance nenhuma para o Dalberson fazer a defesa. E aí, não teve mais tempo para mais nada. A equipe do Guarani não conseguiu arrancar um gol, teve oportunidades na reta final do jogo, mas acabou assim, por infantilidade do jogador Bruno Santos, que já mostrava o seu interesse em disputar o lance com os jogadores, com a zaga do Brusque, não esperar a bola e a marcação, sempre direto no lance, direto nos jogadores, e aí o resultado foi esse, pênalti dentro da grande área, expulsão de um jogador num jogo onde o grande artista foi o árbitro, né? O Jefferson Ferreira de Moraes, com marcações inapropriadas, com exageros de cartões muitas das vezes, e aí teve também o auxílio do VAR, que auxiliou ele ali no gramado. Mas a atuação do trio de arbitragem ficou muito aquém, diga-se de passagem. Mas com esse resultado triste e amargo, como um soco no estômago para o torcedor bugrino, não muda os fatos e ainda há chances de classificação da equipe do Bugre na próxima rodada. Vai enfrentar o Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai contar com o seu torcedor, porque pode ser sim o jogo do acesso, mas também pode ser o jogo de despedida desta temporada. Porque o próximo jogo vai ser no estádio da Ponte Preta, no último derby da última rodada. Então vale sim o torcedor bugrino se fazer presente no estádio Brinco de Ouro e que, se conseguir a vitória em cima do Náutico, que aprontou no jogo de hoje, não esperem jogo fácil, mas se o Guarani conseguir um revés positivo, vai depender apenas de uma vitória do seu maior rival no jogo que vem logo em seguida, para garantir também passaporte para a Série B do ano que vem. Todos esses jogos, tanto de Guarani contra Náutico e de Ponte Preta contra Brusque, você vai acompanhar aqui nos canais FI. A verdade é que a campanha do Guarani nesta Série C do Campeonato Brasileiro sempre esteve marcada por um ponto de interrogação. Será que vai dar? Será que vai? O time começou muito mal o campeonato, ainda lá sob o comando do Maurício Souza. Perdeu 4 jogos na sequência, esteve na zona do rebaixamento. Saída do técnico Maurício, chegada do Marcelo Fernandes. O time reagiu no campeonato, começou a engrenar. Aí ficou a questão, será que agora vai? De repente, a campanha estagnou novamente. O time acabou estacionando no meio da tabela e começou a ver de novo a zona de rebaixamento mais perto do que a zona de classificação. Saída do técnico Marcelo Fernandes, chegada do técnico Matheus Costa. Novamente o tal ponto de interrogação. Será que agora vai? Será que o time vai reagir? E reagiu, né? Numa grande campanha, o Matheus Costa levou o time à classificação à segunda fase. Teve um tropeço, né, na última rodada contra o Tombense, um empate, mas mesmo assim a classificação já estava garantida. E aí começou, né, a segunda fase com uma derrota para o grande rival no derby contra a Ponte, jogando no estádio Brinco de Ouro. O time começou perdendo a segunda fase. De novo, tal ponto de interrogação. Será que não vai? Será que vai dar errado? Aí o time reagiu, conseguiu vitórias importantes. Uma delas contra o Náutico, né? Uma vitória dificílima. O Náutico um adversário muito forte. Até que o Guarani chegou a esta rodada de hoje, dependendo apenas de si para quase que sacramentar o acesso se vencesse o time do Brusque. E não venceu. Acabou perdendo de virada por 3-2. E novamente aparece o tal ponto de interrogação. Será que vai dar problema? Será que vai complicar a situação?
Como disse o Daniel, depende apenas dele ainda Guarani. O time tem um jogo difícil, o mesmo Náutico, só que dessa vez jogando no estádio Brinco de Ouro e conta principalmente com o apoio da torcida, com a presença do torcedor para conseguir esta vitória. Bruno Santos hoje foi vilão, mas em outras partidas ele já havia sido herói. Ainda tem crédito, quase coloca em risco a campanha do Guarani na Série C. Mas enfim, não dá para lamentar, não dá para comentar e analisar. Essa partida já passou, esse jogo já terminou. O foco agora se volta para o próximo sábado, o grande jogo contra o Náutico. O Guarani com uma vitória sobre o time pernambucano praticamente sela aí o seu acesso. Um empate ou, na pior das hipóteses, uma derrota complica de vez a vida do Guarani na Série C. Mas o torcedor acredita, o torcedor espera que a vitória aconteça e que o ponto mude, né? Não seja mais um ponto de interrogação do será que vai para um ponto de exclamação do que agora foi. Comentário final. 10h27, hein? Para a gente fechar a nossa jornada esportiva, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias trazendo a ficha técnica desta vitória do Brusque. 3-2 para cima do Guarani, Daniel. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você sempre vai estar comigo aqui na número 1 do Brasil. Fim de papo no estádio Augusto Bauer. O Guarani, que veio a campo com seu tradicional uniforme, camisa verde, calções brancos e meiões também verdes, veio a campo no comando técnico do Matheus Costa, com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos com a braçadeira de capitão. David Braz teve a oportunidade e a confiança do comando técnico. Com a meia dúzia veio o Emerson, com a 7 o Kelvin, com a 8 o Isaac, com a 10 Diego Torres, com a 11 Mirandinha e com a 9 Bruno Santos. Dos bancos de reservas saíram o Cauã Jesus, que entrou no lugar ali do David Braz, também entrou o Giovani, Caio Melo, Gabriel Silva, Júnior Brandão. Foram as opções ali do técnico Matheus Costa. Ao todo também o Brusque veio com a sua onzena titular, comandado pelo técnico Bernardo Franco, com o Matheus Nogueira, Alemão, Jean Paul, Olávio, Cliton, Guipira, DG, Mangabeira, Bernardo, Alex Juan e o pivô. Entraram em campo o Douglas, o Thomas, o Robson Luiz e também o Roberto Rosa. Ao todo tivemos 8 cartões amarelos, sendo 5 pelo Guarani, 3 para a equipe do Brusque. Tivemos também um cartão vermelho para o jogador Bruno Santos, que foi expulso no jogo de hoje. Total de escanteios, tivemos 2 pelo Guarani, 7 pela equipe do Brusque. Faltas, o Guarani cometeu 8 faltas no jogo contra 14 da equipe do Brusque. Ao todo também tivemos 50% de posse de bola para ambas as equipes. Total de chutes foram 15 pelo lado do Brusque, 4 pela equipe do Guarani. Chutes ao gol, o Brusque arriscou mais, teve chutes ao todo foram 8 e a equipe do Guarani foram 3. Escanteios, tivemos 8, como eu disse para vocês, 6 pelo lado do Brusque, 2 pela equipe do Guarani. A arbitragem de hoje foi comandada pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, ele que é um árbitro goiano, né? Tivemos aqui um árbitro goiano e também o VAR foi comandado ali pelo Daniel Vitor. Essas foram as modificações num jogo que acabou com a vitória do Brusque num placar de 3-2 contra a equipe do Guarani. Ficha técnica do jogo. Daniel, mais uma vez um grande prazer trabalhar ao seu lado, parabéns aí, viu? Mais uma vez um grande abraço. Eu que agradeço, meu caro Vladimir Catarina, é sempre uma honra estar aqui nesse microfone dos canais AFI. Eu vou me despedindo, agradecendo primeiramente e sempre ao Papai do Céu pela oportunidade e a saúde de estar aqui em mais uma jornada esportiva, agradecendo a toda a diretoria e coordenação dos canais Futebol Interior, agradecendo também a Valinhos FM e a Rádio
Frequência Executiva que retransmitiram o nosso sinal. O nosso muito obrigado pela parceria. É muito bom sempre ter vocês aqui. E agradecendo também com um carinho muito especial a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram no pré-jogo, durante a partida, no intervalo e agora também no fim do jogo, que continua aqui com a gente. Agradeço também aos comentários e sempre o auxílio do grande Vladimir. Um abraço também super acalorado para o repórter Pedro Lino e também para o nosso querido sonoplasta, o Bolacha. Agradecendo sempre a companhia de vocês. Até uma próxima oportunidade, se Papai do Céu assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau. Valeu, obrigado Daniel Farias, que narrou a vitória do Brusque 3-2 para cima do Guarani. E assim a gente vai colocando ponto final nessa jornada esportiva no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega as peças pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. E Placar ao Vivo, futebol interior, o mais completo do Brasil. Futebol interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo hoje com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, também tem o Felipe Marques e na Rádio Valinhos FM 87,9, o presidente é o Wagner Faneco. Obrigado pela audiência mais uma vez, parabéns à Ponte, está de volta à Série B, boa sorte ao Guarani na próxima rodada, a gente volta a falar de esportes na nossa programação. Uma excelente noite de sábado, bom fim de semana para você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior. Arthur Eugênio.